Uou, tá começando mais um Capum da Nissan. Você que tá aqui pela primeira vez, não viu o último episódio, a Nissan emprestou essa belezinha aqui pra gente testar o novo Nissan Sentra. Novidade aí no mercado, inovando tudo, hein? É com essa belezinha que eu vou buscar o Stepper pro programa de hoje mais uma vez. Vem com a gente. Sabe o que é mais incrível de tudo isso? Que a gente tá indo de novo de nave acompanhar o episódio. Eu tô ficando mal acostumado. Eu tô mal acostumado. Cara, e o que é sensacional é que a gente fala bastante da temperatura do banco, só que você tá ligado, isso aqui tem uma tecnologia Zero Gravity, né? E os detalhes são em fibra de carbono, né? Isso daqui é espetacular. Que é pra você se sentir numa nave espacial, parceiro. Aqui, ó. Um baúzão bem espaçoso. Profundo. É tudo bem confortável. Esse carro aqui é impressionante. Dá uma reparada na saída de ar ali dos cantos e aqui do centro. Você vê que o acabamento é todo em preto. Diferenciado, certo? E tem um formato preto diferenciado. Brilhante, e aí o formato é o seguinte, que eu li lá no site da Nissan. Qual é que é? Inspirado em turbina de avião. Putz. Cara, ligar o som, que tem apenas 8 saídas de alto-falante com som de qualidade Bose. Olha os comandos aqui no volante. Consegue controlar o alto-falante, as ligações todas. E aí você consegue ter uma reunião, cara, em qualidade de som, tipo, olha o isolamento. Você tá ouvindo alguma coisa de fora? Não. Bem baixinho, com a saída do som da Bose. Cara, vou te falar. O episódio de hoje, eu acho que vai ser um dos mais importantes que a gente já fez na nossa vida. Sabe por quê? Por quê? Porque além do convidado ser extremamente recluso, dar poucas entrevistas, poucas e boas, e ele é uma das maiores, se não a maior, tá? Referência nos assuntos que ele aborda. Eu tô nervoso de um jeito bom. Você tá nervoso porque o desafio é grande, mas sabe que o resultado vai ser irado, então... É o nervosismo do bem. É, o nervosismo do bem. Show me the money. Uou! Tá começando mais um episódio do maior, o melhor, o mais admirado podcast do mercado financeiro da Via Láctea, Henrique Stetter. Fala, Lucas Colasso. Como é que muito você boa tá, noite. irmão? Mais uma vez, uma honra estar ao seu lado. Muito bem, muito bem. Hoje o episódio vai ser fantastic. Fantastic. Hoje vai ser. Primeiro porque a gente chegou em grande estilo aqui no estúdio hoje. Sem sombra de Você chegou dúvidas. como? De a pé ou de Nissan? Nissan Sentra, meu querido. Muito Nissan conforto, Sentra. sofisticação. O banco do carro esquenta. Esquenta. Teto solar. O câmera ventinho 360. o ventinho é... O ventinho, No formato parece uma turbina turbina de de avião. é... Design completamente arrojado, disruptivo, Sem dúvida. inovador. E o som? O som é da Bose, É isso. que é gringo. Entendeu? Chegamos com tudo, por quê? Porque, pô, o episódio de hoje pedia, né? Pedia. Pedia chegar bem assim, né? Alto nível. Pedia. Estamos conversando com a Nata. Hoje é com a verdadeira Nata, hoje a brincadeira vai ser séria, né? Porque, bom, episódio de hoje a gente vai falar de 3 principais temas, Uhum. digamos assim. Vocês sabem muito bem que o Stock Pickers é uma resenha, a gente não divide isso aqui em bloco nunca, mas tem 3 grandes temas que a gente vai discutir, né? A gente vai falar um pouquinho de uma aquisição aí que passa despercebido nos jornais, né? Depois a gente vai falar de cenário, né? E já antecipo que o nosso convidado de hoje, aliás, nós temos hoje um convidado anfíbio, que ele vai jogar nos 2 lados, entendeu? Mas, enfim, a gente Coringa. Coringa. A gente vai falar um pouco de cenário hoje, expectativa de 2 pessoas que, enfim, têm visões bem diferentes aí, costumam trazer pontos de vista bem interessantes e complementares, né? E no final a gente vai falar de um negócio extremamente relevante, que é a questão do crédito. E aí a gente vai estar com um peso pesado na mesa hoje do assunto para falar sobre isso, né? Será que a gente tá vendo um risco sistêmico? Será que vai ter uma quebra de bancos generalizada? Já foi tema aqui no Stock Pickers, mas hoje a gente trouxe um cara que... patente alta, meu amigo, para falar do tema. Conhece na vírgula. Conhece na vírgula. Bom, vamos apresentar os nossos convidados, né? Primeiro eu vou jogar pro anfíbio primeiro, né? Porque ele hoje é convidado e também vai ajudar a conduzir o papo. Sem dúvida. Pra realmente ser uma resenha de bar, porque normalmente na resenha de bar todo mundo vai trocando ideia e perguntando, não é isso? Sem dúvida. Então pronto, é isso que a gente fez hoje.
Fernando Ferreira, que é Head of Research. Estrategista-chefe, muito brabo, seja muito bem-vindo ao Stock Pickers. Aliás, faz muito tempo que você não se apresenta pra galera, então quem é você no mercado em 30 segundos, Ferreira? Meio analista, meio apresentador do Stock Pickers, né? Depende do dia. Não, mas para mim é uma honra estar aqui de volta nos estúdios, nessa posição hoje de comentarista. Vim aqui para aprender hoje, mais do que para falar. É isso. É o casão. Exatamente. Então, é uma honra estar aqui com vocês de volta, meus amigos. Boa, Ferreirinha. Muito bem. A gente tá feliz de você estar aqui também. Vai dar um peso pra mesa diferente no bate-papo. E, bom, do outro lado, vou fazer uma historinha bem rápida, tá? Legal. Mas, com certeza, é uma das maiores referências que existem nesse país quando o tema é crédito, o que a galera chama também de special situations. Sim. Aliás, um grande especialista no mercado, na estrutura de capital e tudo, né? Porque para você manjar de crédito, meu amigo, tem que manjar muito. Porque no mercado acionário, né, se as ações caem, a chance de você ter alguma recuperação daquilo que caiu é razoável, né? Mercado de crédito, se dá pepino... Já era? É difícil, né? O chamado rebound rate. Então, assim, a galera ali dessa história tem que saber demais. E ele é um grande vencedor, tem uma carreira incrível, que eu vou deixar ele detalhar aqui pra vocês, porque eu estou com o pergaminho da carreira dele aqui na minha frente, com 3 várias páginas passagens, no Word. 3 páginas do Word, mas eu vou deixar ele contar um pouco mais essa carreira ilustre, que é o Daniel Goldberg. Seja muito bem-vindo ao Stock Pickers. E quem é você no mercado em 30 segundos? Bom, obrigado por me receberem aqui. Acho que vai ser super gostoso conversar com vocês. Eu sou CIO da Lumina. Lumina é uma companhia que eu e outros sócios formaram há cerca de 1 ano e pouco. Antes disso, por 11 anos, eu fui sócio da Fairlawn Capital Management, que é um dos maiores hedge funds do mundo, sediado em São Francisco. Eu era membro do Comitê Global de Investimentos e também responsável pela América Latina. E antes disso, eu estava no Morgan Stanley, fui presidente do banco no Brasil. E ainda antes disso, por 4 anos, eu fui secretário de Direito Econômico do governo no Lula 1, lá atrás, quando tudo era esperança. Então, é um prazer, vai ser super gostoso conversar com vocês. Tá bom pra você, Henrique? Cara, a mesa quase caiu, pra ela tão pesada que ficou. Ela deu uma dobradinha pra cá, assim, você viu? Com quantos anos você vai virar CEO de um banco? Nunca. Não vou. Não? Vou. Aliás, um abraço pro Berenguer, né? Que fez Com a boa. certeza, sem Mandou dúvida. aquela mensagem pro colega e falou: fala qual a data aí que você pode ir no Stock Pickers, ajuda nós. Valeu, Berenguer. Obrigado, cara. Valeu. Mas você separou uma perguntinha aqui logo de cara que você tava a fim de mandar. É uma pergunta de carreira, só para o pessoal te conhecer um pouco melhor, né? Nossa audiência que talvez não tenha tido ainda a honra de saber sobre sua história, Daniel. Conta pra gente um pouco, então, como que uma pessoa que foi formada em Direito na USP foi parar no mercado, e não só foi parar no mercado, como teve uma carreira vitoriosa como a sua. A história foi completamente aleatória, como muitas dessas histórias são, no final do dia. Eu era bastante acadêmico, assim, na faculdade. Eu adorava direito e gostava de outras coisas também. Eu gostava muito de filosofia e gostava muito de economia. Depois de formado, eu fui estudar fora e na época tinha um joint degree que Harvard oferecia, onde eu fiz pós-graduação, que você podia fazer um mestrado em direito, você podia fazer um mestrado em finanças públicas e desenho de sistemas tributários. E era oferecido pela escola de governo. Aí você tinha meio que macro e micro na escola de governo e tinha direito na law school. Então eu fiz essas duas coisas ao mesmo tempo lá. E na época eu era recém-formado e eu contei para uma pessoa que era então um advogado muito famosa e muito reputado e para quem a gente fazia consultoria em alguns temas, que chamava Márcio Tomás Bastos, que eu estava indo para os Estados Unidos estudar Direito e Economia. E aí o Márcio ficou com aquilo na cabeça e alguns anos depois, quando eu voltei para o Brasil, o Lula ganhou a eleição e falou: Márcio, vem aqui ser meu ministro da Justiça. E ele precisava montar equipe. E o Márcio me chamou no escritório dele e falou: Daniel, você que estudou aí economia, política pública, na escola de governo, lá em Harvard e tal, você não quer fazer um memorando para o que a gente deveria fazer no governo e tal? Isso era, tipo, outubro de 2002.
Aí, eu, como um bom tecnocrata, assim, recém-formado, eu fiz um memorando. E acho que vocês deviam fazer assim, assim, assado e tal. Ele leu o memorando, me chamou, falou, Daniel, eu gostei muito do que você escreveu, você não quer vir com a gente? Eu falei, ministro, chamando ele já de ministro, acho que é complicado, eu tô no começo da minha carreira aqui, vou ficar aqui no Brasil mesmo, minha carreira tá andando super bem e bem demais para eu ser seu assessor, e eu sou muito novo, tinha 26 anos de idade para ser alguma coisa que não seja assessor. Então eu tô naquele limbo, deixa eu te ajudar à distância. Uhum. Ele falou, mas se, por exemplo, o Lula te nomeasse secretário de Estado, você iria? Claro, ministro, claro que iria. Mas acho que tem outros, tantos nomes melhores do que eu. Né? Tipo quem? Aí eu falei, deixa eu fingir humildade, deixa eu escrever alguns nomes para ele que ele podia indicar, meio que para mostrar minha maturidade. Né? Aí eu dei 3 ou 4 nomes que eu achava que eram muito melhores do que eu para mostrar minha maturidade e para ele responder, é por conta desta maturidade que você é a pessoa certa, claro, você é humilde, mas é você mesmo e tal. Ele pegou a lista e falou, não, tem razão, obrigado, e me mandou para casa. E aí eu fui para casa, achei que nada ia acontecer, e dia 2 de janeiro começaram a me ligar, começou a sair no jornal que na época o presidente Lula tinha me nomeado para a SDE. Era a época que o sistema de defesa da concorrência ainda estava tripartido entre a CEA e o Ministério da Fazenda, a SDE no Ministério da Justiça e o CAD no Ministério da Justiça, que era uma autarquia. Eu fui nomeado meio que à revelia, o Lula nunca tinha me encontrado quando ele me nomeou, mas o Márcio tinha me indicado. Eu fui para lá, totalmente caído da esquina. Quantos anos mesmo você tinha nessa época? Eu faço aniversário em dezembro, então eu tinha 27 quando eu cheguei lá. 27, porra. E aí eu fiquei 4 anos lá como secretário, e na época eu cheguei lá e tinha alguns outros nomeados que também não estavam historicamente super integrados ao partido e não faziam parte do movimento e que estavam meio órfãos como eu e que se acharam. Um deles era o Marcos Lisboa, que tinha acabado de ser nomeado secretário de Política Econômica. Uhum. E aí eu e o Marcos, a gente ficou muito amigo e a gente falou, puxa, vamos, do ponto de vista operacional, vamos fundir as secretarias, SDE e SPE, a gente bota um bando de advogados, um bando de economistas, vamos tentar, para poder implementar a tal da agenda de reformas microeconômicas, nova lei de falências, liberalização do mercado de resseguros, nova lei de alienação fiduciária em garantia, um redesenho do sistema de defesa da concorrência, a criação do supercard, essas coisas todas começaram a ser gestadas meio que nessa época, no Lula 1. E aí eu tive um período muito feliz, assim, eu me realizei muito, porque eu amo política pública e acho que é bonito ser, é o mundo do possível e é o mundo em que você tem que refletir profundamente sobre os incentivos que você cria. Porque na vida real você tem que negociar com o Congresso, você tem que pensar quais são as consequências de primeira ordem, quais são as consequências de segunda ordem. Você não tem que pensar em qual que é a nova lei de falência, você tem que pensar como é que o juiz vai interpretar a nova lei de falência, você tem que pensar como é que o mercado de crédito vai reagir à nova lei de falência. Essas coisas todas são apaixonantes, né? Então eu terminei os meus 4 anos, ao final dos 4 anos eu resolvi voltar. E aí a pergunta era o que eu ia fazer da vida, porque eu tinha mexido com política econômica um pouquinho, com desenho micro, com regulação de fusões e aquisições, eu tinha me formado em Direito, eu tinha feito o meu doutorado em Direito e Economia. E aí eu estava dando uma palestra, na época, no Credit Suisse, e aí saindo do Credit Suisse, o Zé Olímpio, na época que era head de Investment Banking no Credit Suisse, falou, Daniel, por que você não vai fazer Investment Banking? E vem trabalhar aqui com a gente no Credit Suisse e tal. Aí eu falei, nossa, que ideia incrível, eu nem sabia o que era Investment Banking. Eu falei, puxa. Aí ele falou, não, é exatamente a superposição desse ferramental que você tem e é uma atividade super legal e profunda e você vai continuar olhando indústria, empresas, operações e tal. Eu falei, puxa, legal. Aí eu fiz uma consulta à Comissão de Ética Pública na época, que era o Maílson, era o Marcílio. O Marcílio era que servia na Comissão de Ética Pública. Aí eu atravessei lá uma petição para o Marcílio e falou assim, puxa, posso entrevistar com bancos de investimento? Aí ele falou, pode, desde que eles não tenham nenhum tipo de filing no CAD, você pode. Aí quem que não tinha nenhum tipo de filing no CAD? Aí tinha 2 bancos que não tinham filings no CAD, na época um deles era o Morgan Stanley. Eu fui parar no Morgan Stanley, primeiro nos Estados Unidos,
depois no Brasil, aí eu fiz carreira no Investment Banking. Aí, ao longo do tempo, eu acabei sendo promovido e aí acabei aprendendo muito com a mesa de trading lá do banco, que é espetacular, são meus amigos até hoje, eles são incríveis. E aí depois de 4 anos e meio, eu cheguei à conclusão que o que eu queria fazer o resto da vida era ser investidor, que é o tipo de atividade que me satisfaz um pouco mais do ponto de vista de realização mesmo. E aí eu combinei com o banco uma transição, queria montar minha gestora, levantar um fundo. A minha ideia inicialmente, por conta da minha experiência no banco, era justamente criar um fundo que tivesse capital flexível o suficiente para servir de ferramental para as companhias que estavam fazendo aquisições, que tinham uma crise temporária ou que tinham um programa de disposição de ativos que elas precisavam antecipar. Esse tipo de coisa que no Brasil, historicamente, não tem muito, que é o que a gente chama de capital de transição, né? Eu falei, eu vou levantar um fundo de capital de transição, porque toda vez que o Morgan Stanley a gente ia lá e falava, olha, eu acredito em você, você é incrível, o seu IPO daqui a 2 ou 3 anos vai ser um sucesso. O meu cliente virava para mim e falava assim, puxa, mas se você acha que vai ser um sucesso, me empresta um dinheiro aqui para fazer uma aquisição, porque aí meu IPO vai ser melhor ainda. E a gente tinha que falar, puxa, mas a gente não tem, o Morgan Stanley não faz exatamente isso. Então, mas você acredita no meu IPO? Empresta aí com o dinheiro e eu te dou um pedaço do meu resultado no IPO. Não tinha... Esse capital no Brasil era muito raro e na época era raríssimo. Tinha 2 ou 3 mesas de banco que faziam isso, mas poucas. Eu falei, eu vou levantar um fundo para fazer isso, né? E aí eu estava no processo de levantar o fundo para fazer isso, quando, na época, se aposentou o fundador da Fairlawn, que é o Tom Steyer, me ligou, me mandou um e-mail, na verdade. Falou, Daniel, eu ouvi falar super bem de você, um LP aqui da Fairlawn falou que você fala a nossa língua, vem aqui, queria te conhecer. Aí eu respondi o e-mail dele, oi Tom, aqui é o Daniel, muito prazer em te conhecer. Se isso não é o trote, você é o Tom Steyer de verdade, me fala que eu pego um avião e vou te visitar. Aí ele falou, não é um trote, sou eu mesmo. Eu peguei um avião, fui visitar ele, eu fiquei sócio da Fairlawn e eu fiquei lá 11 anos e foi a experiência mais rica e de maior aprendizado da minha vida. Foi espetacular. E é isso. É isso, tá bom então. Toma um baile aí, filho. Posso falar uma coisa? Essa história do capital de transição tem uma razão, eu acho, histórica, que tem a ver com a nossa política, com a nossa disfuncionalidade macro, pela qual a gente não tinha... Você vai lá nos Estados Unidos, você fala assim, puxa, eu tenho uma empresa que quer tomar um financiamento mezanino para a tua audiência. O que é um financiamento mezanino? É um cara que te empresta um dinheirinho, ele tá júnior ao credor, que é o banco comercial típico, mas ele é sênior na estrutura de capital ao equity, por exemplo, né? Mezanino porque ele está no andar do meio ali, né? Então é uma coisa assim, é um lugar na estrutura de capital que é hiper comum na Europa, é hiper comum nos Estados Unidos e, por incrível que pareça, é menos comum, mas algo frequente na Ásia. Por que no Brasil financiamento mezanino é um negócio que não tem? Tem várias razões, uma delas, que acho que tem a ver com a nossa disfuncionalidade macro, é que no Brasil você não tinha fundo de investimento que podia fazer mezanino, porque o cotista de um fundo de investimento no Brasil, ele topa tomar risco de liquidez. Pensa assim, fundo de pensão que é cotista de fundo de private equity. O cara fala, não tem problema, eu tenho uma meta atuarial lá de PCA mais qualquer coisa para cumprir, e eu topo tomar risco de liquidez. Eu consigo ficar aqui preso nesse investimento 10 anos se necessário for. Uhum. Mas o que ele não topa tomar é risco de reinvestimento. Ele fala, eu te dou um dinheiro de 10 anos, mas não me venha devolver esse dinheiro em 10 minutos. E aí tem o cotista que apanhou pra burro no Brasil por 1 milhão de motivos, e ele topa tomar risco de reinvestimento. Não tem problema, mas ele não topa tomar risco de liquidez. Então ele bota dinheiro na cota do fundo, ele fala, eu quero ver a cota todo dia, indo pra cima, pra baixo, parada pra um lado, pro outro, e eu quero ter a sensação, com D mais qualquer coisa, de que se eu precisar resgatar, o dinheiro volta. Porque eu conheço a macro no Brasil, eu sei como as coisas são voláteis, e eu não topo tomar risco de liquidez. Este produto, que é o produto do capital de transição, ele exige um passivo do ponto de vista do investidor que tope tomar o risco de liquidez, ficar anos na história até ela se resolver, e o risco de reinvestimento, receber o dinheiro dali a pouco, porque pode ser que a história se resolva rapidamente. E como o passivo não existe, a estratégia de investimento também não existia. Então o que aconteceu historicamente no Brasil
é que as primeiras operações de mezanino surgiram dos bancos de investimento, porque eles tinham esse tipo de book, eles tinham esse tipo de passivo que vinha internamente da própria tesouraria dos bancos. Aí só ao longo do tempo, e eu acho que a gente participou um pouquinho dessa história, o ecossistema foi entendendo qual que é a função desse financiamento mezanino, sobretudo esses financiamentos pré-pagáveis, e as pessoas começaram a entender, puxa, desde que eu seja remunerado por isso, ok, talvez seja ok eu tomar risco de reinvestimento e risco de liquidez. E foi assim que essas estratégias de financiamento de transição começaram. E isso é uma coisa importante que a Lumina, que é o fundo que a gente gera e faz. Então, é interessante você comentar um pouquinho sobre a Lumina, né? A gente chegou até essa história... Paramos um pouquinho antes. E qual foi a ideia por trás da criação? Por que você deixou a casa anterior, que é extremamente renomada, para a nossa audiência talvez não conheça, assim, o mundo todo conhece, né? Quem é focado no mercado. Sim. Por que você deixou e foi criar sua própria casa? Assim? Qual que foi o motivo? É uma vontade... Já era a ideia original, né? É uma vontade pequena, porém minha, de junto com outros sócios montar uma coisa incrível e que dure para sempre e que tenha um pouco da nossa impressão digital. E a ideia da Lumina, aliás, é que ela não seja minha no sentido estrito e seja uma casa com retornos excepcionais. O nosso sonho para a Lumina não é que a Lumina tenha bilhões e bilhões e bilhões de reais de ativos sob gestão, mas é que todo mundo conhece a Lumina como a casa que produz os retornos ajustados para risco melhores que elas já ouviram, né? E para isso você precisa ter sócios muito legais, um time muito alinhado e que tem uma visão de criar uma rotina, um processo, uma cultura que durem para muito depois de eu não ser mais o CIO dela, né? E assim, nossos sócios são incríveis, assim, fundaram a Lumina comigo o Guilherme Lures, ele era head de soluções de capital da Goldman Sachs, do Trading Desk em Nova York, é um dos caras mais jovens a ser cogitados para virar Managing Director na Goldman, no Trading Desk em Nova York é super competitivo. O Fernando Chican tem 11 anos de pátria, era um dos melhores investidores lá do time de infraestrutura, tem uma super experiência em infraestrutura e private equity no Pátria. O Henrique D'Amico vem da SPS, antes disso vem do PTG Pactual e da Goldman fazendo Special Seeds, e o PTG é uma casa excelente de Special Seeds, com uma cultura super, super legal. O Marco Kerala tem mais experiência que eu, foi tesoureiro do Matrix com 20 sei lá quantos anos, macro, micro, é um cara que já fez de tudo na vida. Então a gente tem um time de sócios que pensa o tempo todo em como criar e produzir retornos excepcionais ajustados para risco. E a trajetória de fazer isso é muito gostoso. Então, a Lumina é menos sobre o ponto de chegada e mais sobre a trajetória, sobre a corrida, que é uma coisa que eu queria fazer na vida. E você, assim, a Lumina foi fundada quando? Janeiro de 2022, por aí? Logo na sequência que você deixou... Foi muito rápido. Eu saí, foi uma transição longa, eu tinha combinado com a Fairlawn um ano de antecedência que isso ia acontecer. A gente saiu em janeiro de 2022, a gente teve muita sorte e de ter uma aceitação muito boa. E a gente levantou o fundo muito rápido, né? Então, eu saí em janeiro, a gente foi levantar o fundo em fevereiro e em março a gente fechou o fundo, basicamente. E na verdade, a gente levantou 2 fundos, um fundo local e um fundo offshore, um em dólar e outro em real. A gente levantou cerca de 1,2 bilhões de dólares nesse fundo, e aí tem outros veículos e outras coisas. Então a gente já é hoje, acho que o maior pool de capital flexível para fazer crédito estruturado e soluções de capital do Brasil. E a gente investe na América Latina inteira. A gente faz estratégias líquidas e ilíquidas. A gente pode falar um pouquinho de o que a gente faz exatamente e o porquê, com exemplos, etc. E acho que talvez seja interessante para a tua audiência entender um pouquinho melhor. Sim. Mas é um começo auspicioso, mas é só o começo. Olha, contando um pouquinho da história de vocês, se vocês estiverem precisando de coisa de 5, 6 mil reais, qualquer dia desses pode me ligar. Tá certo. Deixa comigo. Tá certo. Uma grande boleta, né? Eu confiei na história de aceita vocês. se dar o seu fundo. Se quiser abrir outro produto, Exatamente. a gente faz o seed money. Não Lumina tem Stock problema. Pickers.
Muito bom. Mas dando sequência nessa história da Lumina, né? Que, enfim, é recente, mas aparentemente, possivelmente, vários mentes aqui, teremos talvez uma grande passagem nesse momento aqui. A gente viu no noticiário o fato de que talvez a Lumina vá fazer a aquisição da Verde, que é a gestora de Luiz Stuberger, que é um grande ídolo pra gente. Esteve Sim. no primeiro episódio do ano aqui no Stock Pickers, inclusive é o episódio mais visto e ouvido do Stock Pickers da história. Sim. E a gente queria entender um pouco melhor, né? Já é um fato mesmo, não é? Como é que tá esse processo? Como ele começou? Eu assisti a sua live, já sei que vocês têm algum nível de amizade, ele se conhece bem, deve se admirar bastante, mas eu queria entender um pouco melhor disso. Eu não sei se ele me admira, mas eu o admiro muito, eu acho ele incrível. O Luiz é excepcional, e a Verde é uma instituição excepcional. Veja, há um anúncio feito pelo próprio Credit Suisse, então eu vou me ater ao anúncio que confirma que a gente tinha uma conversa, e essa conversa, nessa conversa estava delineada o que podia ser uma eventual transação, em que a gente compraria parte do stake do Credit Suisse na Verde. A ideia é que a Lumina se tornasse ou venha se tornar sócia minoritária ou sócia estratégica da Verde. Eu acharia espetacular se isso acontecesse. Eu acho que a gente estava muito bem encaminhado para que isso acontecesse. Eu só não digo que a gente precisa combinar com os suíços, porque a gente tinha combinado com os suíços e quer continuar combinando com esses suíços, e ainda são os suíços. Então, a gente está aguardando. Só mudou de lado, né, dos suíços. A gente está aguardando para ver como é que essa história se encaminha, e assim que tiver alguma coisa para anunciar, a gente vai anunciar. Então, Daniel, só nesse sentido, acho que seria legal então a gente unir o que a Lumina faz, quer dizer, o que fazia até então e por que desse interesse em diversificar, comprar uma participação na Verde, né? Qual que é a grande estratégia por trás? Acho que assim, de novo, não há o que discutir porque não há um anúncio, mas o que dá para dizer é o seguinte, a nossa lógica, começando esse diálogo, era a lógica de ter atuações muito complementares. A gente tem atuações muito complementares, muito, muito, muito complementares. As duas companhias continuam completamente independentes, os fundos continuariam completamente independentes, mas, obviamente, eu acho que a gente teria, se por acaso a gente conseguisse fazer essa sociedade, ou se a gente vier a conseguir fazer essa sociedade, a gente tem muito a aportar do ponto de vista do nosso ferramental de crédito estruturado, de special situations, globalmente, né? A gente não investe só no Brasil, a gente investe no mundo inteiro. E acho que tem um maravilhoso mundo novo que está vindo aqui, que não é o mesmo mundo pós-GFC, pós a grande crise de 2008, que é um mundo onde crédito vai ser crescentemente mais importante, né? A gente vem conversando isso com o time da Verde, e a ideia é um pouco a gente não só dar acesso aos fundos e produtos da Verde, algumas das operações que a gente faz na Lumina, mas também a ajudar a própria Verde, do ponto de vista do ferramental, a underwrite crédito estruturado, crédito global, special situations, não só aqui no Brasil, como no resto do mundo. Do nosso lado, isso é o que a gente aporta, o que a gente recebe, né? Se a gente fizer essa combinação, de novo, a gente vai ficar próximo de uma casa que eu acho que tem historicamente, uma das leituras macro mais preciosas do Brasil. E de novo, tem uma coisa aqui no Brasil, que é uma coisa bem brasileira, que é um subproduto do processo de financial deepening, que é um subproduto negativo. O processo de aprofundamento dos mercados financeiros via plataformas é um processo maravilhoso e super importante, super importante. A democratização do mercado é mega importante para o Brasil. Mas um subproduto disso é essa coisa da cota, do que acontece de lá para cá, esse mês, essa semana, o que aconteceu, e as pessoas estão esquecendo de olhar os retornos de longo prazo ajustados para risco. E se você olhar o que o Luiz e a equipe deles produziram ao longo de 3 décadas ajustado para risco... É absurdo. Gente do céu, assim, não tem... Eu venho do mundo, eu fiquei 11 anos trabalhando para um hedge fund
que é multi-strat, mas é um multi-strat micro, não macro, que é Fairlawn. Eu acho que eu tô razoavelmente familiarizado com o track record de hedge funds lá fora. Não tem, né? Isso que o Luiz fez, isso que a Verde fez, para esse tipo de passivo, com esse tipo de liquidez, com esse tipo de risco. Então pra gente, e assim, o cliente que olha, puxa, a minha cota tá para cima, tá para baixo, esse mês, esse semestre, esse ano, deu CDI mais não sei o quê, deu CDI menos não sei o quê. O que você tem que olhar é o seguinte, quem é o gestor que coloca o seu dinheiro em coisas líquidas, hiperlíquidas, e que vai ser capaz de compor o seu dinheiro a taxas interessantes ao longo de anos e décadas. Não que a sua cota deu esse dia, essa semana, esse mês. Porque é muito, muito, muito importante você tentar e pensar no risco que você está assumindo para realizar o teu retorno. E o drama dessa história toda é que risco não é uma variável observável. Então todo mundo acha que fundo A, B ou C são incríveis. Ah, tá, 30% para cima esse ano. Esse ano é o melhor. Ah, o ano que vem deu drawdown de 30%. Ah, mas pô, no ano passado é que o cara era bom. Esse ano ele deu azar e no ano passado ele era bom. Por quê? Porque você não observa o risco. O risco não é uma variável observável. Só ao longo de muito tempo. Então, quando você olha no Brasil, quem é que, do ponto de vista da Lumina, se é para se aproximar de alguém, qual que é o macro multi-strat que consegue produzir retornos com risco controlado de qualidade? São poucos. E a Verde certamente é um deles. Agora, essa cultura da cota diária, você não acha que é muito em função do custo de capital alto no Brasil, da taxa de juros elevada? Assim, aqui o custo do dinheiro conta, né? Eu lembro quando conversava com os hedge funds lá fora e eu perguntei para um deles, que era um long short de equities, perguntei qual que era o benchmark dele. E ele falou, como assim o benchmark? Meu benchmark é ganhar dinheiro, né? Acima de zero. Aqui não, né? Aqui a gente tem, por ter um custo de capital elevado, ter a cultura do 1% ao mês, você acha que isso não influencia? Como é que a gente consegue desvencilhar ou ensinar para as pessoas que elas não, né, elas têm que olhar um prazo maior? Eu acho que talvez parte da explicação seja o custo de capital elevado ou o alto grau de nominalidade da economia brasileira, que o ponto é um pouco esse. Mas não sei se é a principal explicação. Eu acho que a principal explicação, culturalmente, é a combinação do tesouro te dar um retorno ajustado para risco de quem está aqui excepcional, Sim, né? Porque o risco é para quem tem seus passivos, suas obrigações e sua vida em reais. Você olha a B longa 6,5, 6,5, né? Então, eu acho que na cabeça do brasileiro o que é melhor do que a CDI, porque ela é líquida, ela te paga super bem, historicamente, exceto raríssimas ocasiões, por motivos que têm a ver com as nossas crônicas disfuncionalidades, a gente está sempre no território da taxa de juro real e muito positiva. Então, o cara olha a CDI como inflação mais. Então, acho que isso é parte da explicação. Mas a outra explicação é a vol, né? É a vol do Brasil. Então, o cara fica olhando todo dia porque o cara tem a sensação de que ter acesso a sair dali todo dia o protege da volatilidade. Sem perceber que, ao criar o comportamento de acessar isso todo dia, entrar e sair todo dia, o que ele está fazendo é exacerbando a volatilidade sobre o patrimônio dele, ao invés de mitigando ela. Então, eu acho que tem um pouco desse problema. Também conhecido como o Brasil não é para amador. Mas só pra gente concatenar as ideias aqui da Verde, tem uma pergunta que a gente queria muito fazer pra você, que é o seguinte. Primeiro, só pra gente deixar bem claro essa intenção de estrutura que você comentou rapidamente na última resposta. E um outro ponto é você como possível investidor e publicamente, como você colocou no comunicado do Credi, interessado, né? A gente, assim... Acho que o Stetter concorda com a gente, estava até conversando. Assim, o Stuberger é tipo um super-herói pra gente, quase, né? É um ídolo. Boa parte do mercado, né? Pra boa parte do mercado. E se a gente pudesse escolher, a gente escolheria que ele nunca se aposentasse. Quando a gente entrevistou ele, a sensação que deu é que ele não quer nunca se aposentar. Não quer. Ele quer. Assim... A gente nunca faria. Acho que, de novo, não temos um deal, não temos um negócio.
Mas nós nunca faríamos um negócio se a gente achasse que o Luiz ia se aposentar. Nunca. O Luiz tá animadésimo. A gente conversa todos os dias sobre investimento, tanto os nossos quanto os dele. O Luiz vai continuar tocando o Verde e a Verde por anos. E o nosso papel é de sermos sócios minoritários estratégicos para tornar a vida do Luiz melhor. É apenas isso. A Lumina continua independente, a Verde continua sendo tocada pelo Luiz. E se eu tiver com 47, metade da energia que o Luiz tem hoje, eu tô tranquilo, eu tô feliz. Ótima notícia, era o que a gente Com queria certeza. ouvir. É isso. Ele tá comendo aquela balinha que ele gosta, tá tranquilo. Só pra gente também amarrar direitinho, pra quem não entende muito bem do assunto, a gente citou o que a Lumina tem feito de um ano pra cá. Você poderia dar alguns exemplos de operações que já foram executadas, que você pode abrir pra gente? Assim, pô, qual foi esse processo nesse um ano de companhia já em execução, em operação, né? Que vocês têm feito? A gente deixa eu tentar dar um passo para trás e começar a resposta dos primeiros bloquinhos, assim, que é o seguinte. Vem cá, Daniel, como é que você pretende ganhar dinheiro? Esquece um pouquinho o que a gente já fez. Uhum. Vamos pensar do ponto de vista conceitual. Quando alguém vem aqui no teu programa e fala, a gente tem retornos excepcionais, essa pessoa deveria ser capaz de responder, retornos medidos de que jeito? Excepcionais medidos em que medida? Medidos contra o quê? Né? Contra que tipo de benchmark? Contra que tipo de marca? Né? E ajustados para que tipo de risco? E, sobretudo, por que ele está conseguindo produzir isso? Como é que ele sabe que é sorte? Se é sorte, se não é sorte, se é aleatório, se não é aleatório. Um dos grandes temas do mundo de investimento é por que ex ante você acha que você vai produzir retornos excepcionais ajustados para o risco. E eu não sei, se as pessoas aparecem aqui e falam, pô, eu venho aqui porque eu sou mais esperto que o meu vizinho, ou eu entendo mais de saúde do que o outro, ou eu entendo mais de educação do que o outro, eu entendo de real estate, eu entendo... É difícil. Investir é um esporte de alta performance. A diferença é muito, 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 muito pequena para resultados muito dramáticos. Você se assumir como alguém mais preparado ou mais esperto do que o teu vizinho, sobretudo em mercados líquidos, onde você está sempre trading com uma contraparte que supostamente sabe algo, de forma sistemática, não é muito trivial. Então, eu até te conto o que a gente faz. Mas, curiosamente, o segredo do que a gente faz não é nem o quê, nem o porquê, é o como. Isso é uma coisa um pouquinho menos sexy, o como. Porque todo mundo gosta de falar, não, o que a gente faz não sei o quê. Por que a gente faz por sei lá o quê. Mas o como é chato, porque o como é o encanamento. Aí a gente monta assim, a gente monta a estratégia daquele jeitinho. Mas o segredo do que a gente faz está mais no como do que no que e no porquê. Né? Então deixa eu falar um pouco do que e do porquê. E depois a gente fala um pouquinho do como. Então deixa eu começar do que. Né? A gente faz 3 coisas, assim, de forma geral. Né? A gente resolve problema com capital. E a gente resolve problema com capital que às vezes é injetado em situações públicas, companhias listadas, fazendo um follow-on, fazendo uma emissão qualquer, emitindo uma debênture, etc, etc. Mas, no mais das vezes, em geral, com capital privado, de um jeito altamente engenheirado para resolver um desafio muito específico. Né? Este desafio vem em 2 sabores, morango e chocolate. Né? O sabor crise e o sabor bonanza. Sabor chocolate, que é o sabor crise. Tô numa situação difícil, preciso de capital primário, preciso de grana aqui no meu caixa, e
quero ser capaz de te refinanciar lá na frente a um custo de capital implícito mais baixo quando as coisas se normalizarem. Então, por exemplo, eu tenho um programa de desinvestimento para fazer, mas, como o Brasil está numa situação muito ruim, eu até tenho ativo para vender. Mas, por definição, quando o crédito está mais escasso e a liquidez some, é o pior cenário para vender ativo, certo? Exato, sim. Então as empresas toda hora ligam pra gente dizendo assim, eu tô bem, eu não tô quebrado, eu só tô ilíquido. Me dá aqui uma ponte para eu poder vender um ativo lá na frente a um preço que eu acho que é um preço muito melhor do que eu seria capaz de realizar hoje. Então eu tô menos preocupado com o custo que eu vou te pagar pelos próximos 18 meses e mais preocupado com o fato de que eu quero uma opção de pré-pagamento. É menos relevante qualquer TIR. Empresário não compra café, pão e leite com TIR. Taxa de retorno não compra pão. O que compra pão é real. E o empresário, ele sobreviveu aprendendo que a empresa dele precisa maximizar VPL. Então, se ele paga um custo de capital alto durante um tempo curto para preservar o equity dele, o valor da firma, o enterprise value dele, para sempre, para ele faz muito mais sentido do que entregar metade ou 2/3 da empresa dele para um private equity a um múltiplo baixo, porque essa diluição ele não recupera nunca mais. Então, tá cheio de operações que a gente faz em tempos de crise, algumas delas públicas e várias que as pessoas nunca vão saber quais são, onde a gente simplesmente está fazendo uma ponte de liquidez para uma companhia que vai conseguir me refinanciar um custo implícito de capital mais baixo lá na frente, mas ela acha que é um mau momento para ela desinvestir ativo agora. Vocês participam de RJs também? Ou... Com frequência. Aí, tem uma segunda tipo de capital de transição, de financiamento de transição, que é o sabor morango, que é o financiamento de transição da Bonanza. Companhia tá indo bem, tá indo super bem. Imagina o seguinte, imagina que você hoje é um varejista, crescendo 20, 30% ao ano, que achou um nicho que é espetacular. Você procura um competidor seu, resolve fazer uma oferta para comprá-lo. Esse competidor é 2 ou 3 vezes maior do que você. Você vai num dos bancos, nas divisões de banco de investimento desses bancos incumbentes, e fala, pô, você me disse aqui que eu valia 10 bilhões de reais. Meu equity velho. Eu quero comprar meu competidor, e esse competidor eu acho que vale 20 bilhões de reais. Me empresta aqui o dinheiro, porque a minha companhia, combinada com a dele, vai valer mais do que 30 bilhões de reais. Vai valer 50 bilhões de reais. E olha, o Brasil tá nessa crise, etc, etc, mas essa é a hora. E eu quero comprar meu competidor. Vocês estão acompanhando, a gente vai falar um pouquinho disso, imagino eu, vocês estão acompanhando a natureza da construção de crédito que a gente tá passando agora, em especial para PJ, a partir de 4 semanas para cá. Você acha que o banco não vai te fazer um cheque. Uhum. Aí você fala, tudo bem, eu vou fazer uma emissão no mercado de capitais. O mercado de capitais está completamente fechado na América Latina. Completamente fechado. O que esse cara faz? O que alguém que precisa de capital para crescer, que não seja equity, faz para financiar um movimento ousado num cenário onde o mercado de capitais está completamente fechado e os bancos estão puxando o freio de mão? Ele precisa de algum mecanismo de financiamento de transição. E tem uma série de aquisições que a gente financia que as pessoas também não sabem, mas que a gente está financiando, de companhias que estão indo bem. Então essa é a caixinha 1. Né? Então a gente faz financiamento de transição. Deixa eu dar uma descrição técnica de por que eu acho que a gente consegue dar retornos ajustados para o risco excelentes para os nossos investidores nesse tipo de caixinha. Porque tem um risco que a gente está tomando, e que a gente discute bastante com quem optou por ser cotista dos fundos da Lumine, que no jargão financeiro é a tal da convexidade negativa, que é um nome chique para um fenômeno simples, que é o seguinte: quando você vira para empresas que estão indo bem e empresas que estão indo mal e fala, se você está indo muito bem ou se você está em dificuldade, me procura, que eu te empresto um dinheirinho, porque assim que você se recuperar ou assim que você realizar o evento que é catalista da tua história de ainda mais sucesso lá na frente, você me repaga, que é essencialmente o que é essa estratégia de financiamento de transição.
Quando você faz isso, a vantagem é que, tipicamente, essa opção de pré-pagamento é utilizada. E a desvantagem é que, tipicamente, ela é utilizada, certo? Então, quando você financia a transição, ora, pois, as transições acontecem. Uhum. Então, o que acontece com esse portfólio é que, no final do dia, as suas vitórias, elas têm uma duração super curta. Porque o cara te agradece e fala, você salvou minha vida. Quando o Brasil tava mal, você me deu um cheque, eu comprei meu competidor, agora eu tô bombando, o Brasil reabriu, vou fazer o IPO, vou fazer um follow-on, e eu vou te pagar com folga, obrigado, nunca mais vou te esquecer. Foi incrível. Mas ele te pré-paga e você volta pra casa. Quando dá tudo errado, ele te liga e fala, deu ruim, não tem mercado, a aquisição deu errada, eu achei que a minha empresa ia valer 50, mas ela vale 5, agora você é o feliz detentor do meu equity, como é que a gente faz pra trabalhar essa história? Então, essa história de convexidade negativa ficou famosa lá atrás em outras crises financeiras americanas porque ela é típica de um banco de hipoteca, né? Com hipoteca acontece isso. Mesma coisa. Quando o custo de capital cai, o consumidor ele refinancia a hipoteca e o cara toma uma onda de pré-pagamento. Quando o custo de capital sobe, o duration das hipotecas estende implicitamente, né? Então, nessa subestratégia que a gente faz para a Lumina, que é financiamento de transição, eu sou um banco tropical de hipotecas para grandes empresas no final do dia, né? Só que não para casas, não para imóveis, para aquisições, para programas desse tipo, né? Qual que é o jeito de explicar pro teu ouvinte de um jeito simples o que é essa convexidade negativa, né? O jeito que eu explico isso é o seguinte: a convexidade negativa é o fenômeno pelo qual eu namoro as minhas vitórias, mas eu caso com as minhas derrotas. Então, quando você olha o descasamento de duration no meu ativo, eu ganho dinheiro durante pouco tempo, mas se eu perder dinheiro, eu tenho que ficar casado com aquela posição muito tempo. Então, quando eu construo esse portfólio, eu construo esse portfólio com outras estratégias que façam o contrabalancear desse descasamento de duration nessa primeira estratégia, né? Então, agora eu vou para as outras estratégias. Então, qual que é a segunda caixinha, né? Se a primeira caixinha é tipicamente de investimentos privados, onde eu estou resolvendo problemas ou financiando oportunidades para empresas, conglomerados, contrapartes, famílias na América Latina, na segunda caixinha, o que eu faço é underwrite risco mesmo. Mercado de ativos líquidos, né? Eu não faço stock picking, no mais das vezes, que é o título do teu programa, mas eu faço security selection, quer dizer, eu seleciono valores imobiliários de forma muito próxima ao que seria um stock picking, mas eu prefiro olhar crédito do que olhar equities, conquanto de vez em quando a gente olha equities também, né? Em que situações o mercado te paga para underwrite risk, né? E que situações eu gosto de fazer o underwriting do risco e fazer o stock picking no mundo do crédito, né? Na Lumina, a gente gosta muito de eventos que causem deslocamentos setoriais, em geral de natureza regulatória. Então, vou dar um exemplo. A gente tem uma posição para o fundo, uma posição líquida, num bond de uma companhia de energia renovável chilena que passou pelo seguinte dilema, né? No Chile, como em vários outros países, o governo está tentando desenhar uma transição do ponto de vista de política pública que permita à economia de se descarbonizar, né? Como é que você faz para reduzir a pegada de carbono na tua matriz? Você tira carvão, certo? O que acontece quando você tira carvão da sua matriz de energia? Você aumenta o renovável, você aumenta o eólico, você aumenta o solar. E no Chile, foi isso que eles fizeram. Eles tiraram o carvão, aumentaram o eólico, aumentaram o solar. O que acontece quando você aumenta o eólico, aumenta o solar? Você tem um problema de intermitência, né? Porque, como vocês bem sabem, o problema do vento e o problema do sol é que não venta sempre 24 horas por dia e não faz sol 24 horas por dia, tá certo? Sim. Então você precisa de alguma solução para resolver o tema na tua matriz energética de intermitência. Para países como o Brasil, historicamente, a solução lá atrás, na base da matriz, você tinha o hídrico
E ao longo do tempo você foi desenvolvendo o térmico como um buffer para intermitência na matriz, né? Lá no Chile, o que aconteceu? Aconteceram duas coisas ao mesmo tempo. Não choveu, então o hídrico sofreu. E 2, os nodos de transmissão de energia no Chile ficaram congestionados porque entrou muita energia intermitente, entrou muita eólica, entrou muito ao mesmo tempo. Então agora você tem um problema que é a pior combinação do mundo, que é o carvão que é muito barato saiu da matriz, o que substituiu o carvão ficou muito caro porque não choveu, e você não consegue despachar energia porque o nodo está congestionado. Caramba. É o pior dos mundos, porque você não consegue cumprir o seu contrato, o seu PPA, você não consegue despachar a tua energia, mas você precisa comprar energia no mercado. Então você não consegue vender o que você tem, você precisa comprar o que você não tem, e muito caro. Então você mal consegue vender o que você tem barato e você precisa ficar comprando energia no mercado caro. Isso está acontecendo direto com as companhias de energia no Chile. No mercado de trading a gente chama de short squeeze, né? Isso é um deslocamento setorial brutal. Algumas dessas companhias tinham project bonds emitidos, que é o equivalente a um financiamento de projeto aqui, é um project bond no Brasil. Aqui no Brasil as eólicas têm BNB, tem às vezes uma debênture de infra que financia. Lá no Chile algumas delas fizeram bonds, fizeram bônus de títulos de dívida, tipo um euro-dólar, fizeram um título de dívida e emitiram. Imagina o seguinte, imagina que você é um gestor de uma seguradora na Alemanha, de um fundo de pensão em algum lugar do mundo, que tem o mandato lá de criar um portfólio de crédito muito seguro, que yielda muito pouco, mas que é o crédito verde. Aí o seu papel é selecionar no teu portfólio vários desses bonds que são um pouco emocionantes de um lado para o outro. Aquele troço vai lá dar 3, 4, 5% o resto da vida, mas você fala lá, você carimba, fala pro teu chefe, pô, eu tô financiando projetos, eu tô ajudando o Chile, por exemplo, a reduzir a pegada de carbono. Imagina que você é esse gestor. Você acorda um dia, você olha a tela, aí você pisca o olho, você olha a tela de novo, aí você pisca o olho, olha a tela de novo, e aquele troço que você comprou para dar 5% durante 15 anos, tá negociando a 50 centavos no dólar. Você não tem um mandato para underwrite o que fazer. Você vende. Você não é um cara de high yield, você não é um cara de distress, você não é um cara de special seeds. Você é um gestor de crédito seguro, first lien. Você está lá no primeiro pedacinho da estrutura de capital, né? O seu loan to value deveria ser baixíssimo. Você acorda de manhã, o seu negócio está negociando a 50 centavos no real, 50 centavos no dólar. Para quem é de equities aqui que nos acompanha, basicamente seria uma perda de 50% na posição ali da dívida, do título. Alguma dessas dívidas não estavam negociando necessariamente ao par, mas algo próximo a 50% de perda. Mas crédito, o cara que investe em bonds, na cabeça, esse negócio não existe. Ele acordar de manhã e tomar 50% na cabeça, na tela, ele não tá... grande parte desses gestores não tá wired, não tá preparado para underwrite esse tipo de risco. O cara fala, isso aqui pode ser distress, ele aperta o botão e vende. Aí o que acontece quando ele vende? Pior ainda mais. Pior ainda mais. Por quê? Porque aquela companhia não tá no universo de cobertura de fundos de crédito, de fundos de distress, de hedge funds. Ela é uma companhia que devia ser segura. Então, este fenômeno, que é um fenômeno de segmentação de mercado, faz com que, em situações como essa de deslocamento, o mercado não seja eficiente. Os preços nessas situações de deslocamento não refletem o valor intrínseco dos títulos. Então a gente gosta de comprar títulos em momentos como esses, que não necessariamente são momentos de estresse financeiro. Às vezes são, às vezes não são. Podem ser momentos, pode ser o contrário. Pode ser um ciclo regulatório qualquer que mudou para melhor a vida de um monte de companhias e o mercado ele demora para botar no preço o que vai acontecer. Né? É que nesse exemplo, por exemplo, nesse exemplo é um episódio de estresse, né? Mas nem sempre é assim. Né? Então a gente, por exemplo, lá na Lumina a gente construiu uma posição importante em bonds dessa companhia e a gente está preparado para ajudar a companhia a sair da encrenca em que ela está, se necessário for com capital privado, inclusive. Né? Então a gente gosta muito de combinar essas estratégias, a gente gosta muito de fazer o underwriting de risco
quando a gente seleciona valores imobiliários para o nosso portfólio, quando a gente acha que tem um evento de deslocamento, em especial quando esse evento tem essa descontinuidade de natureza regulatória. A gente acha que o mercado lida mal com isso. Agora, pensando do ponto de vista de Brasil, a gente teve um evento, né, muito parecido, mas por outra razão, que foi o evento Americanas, né? E o que a gente viu após esse evento Americanas é que o mercado passou por uma disfuncionalidade grande, no mercado de crédito no Brasil. Como você vê essa situação do mercado de crédito privado hoje no Brasil? Essa disfuncionalidade continua ou não? A gente está tendo muita pergunta em relação ao número de RJs que a gente viu sendo anunciadas após Americanas. E aí começou a se debater se era um efeito isolado, não era. Enfim, acho que vale a gente entender um pouco dessa disfuncionalidade ou não, né, do mercado de crédito privado hoje no Brasil. Veja, isso aqui é o seguinte, isso aqui é nem aquela história de tem um emissário submarino lá que quebra o duto, quebra o esgoto lá no meio do mar, e aí vem um tsunami e todo mundo fala, puxa vida, maldito emissário submarino quebrou e ainda arranjou esse tsunami, né? Eu acho que são dois problemas que são distintos, mas um claramente agrava o outro. Sim. Né? É desagradável ter a maré subindo com o emissário submarino rompido, para dizer o mínimo. Né? Então, obviamente, este evento de crédito é um evento de crédito importante num mundo que, por conta do financial deepening, ele é um mundo diferente agora. Lá atrás, quando a gente teve outras crises de crédito no Brasil, os mecanismos de transmissão eram essencialmente bancários. O mercado de capitais era pouco presente como mecanismo de financiamento das companhias pequenas e médias. Agora não. FDIC, fundo de crédito, essa turma toda virou importante no Brasil. E esse mercado tomou um chacoalhão importante com Americanas e com outros eventos. Tipo, Light não foi brincadeira. Light não há um evento de crédito em Light propriamente dito, mas você teve um gap de preço nos bonds e nas debentures que, para todos os efeitos, ele sinteticamente é como se fosse um evento de crédito. Né? Voltando ao meu exemplo dos bonds da companhia chilena. Né? Você acorda de manhã, você tinha Light no seu portfólio, você acorda de manhã e vê teu negócio negociando a 30 centavos, nos 35, 40 centavos. Apagou a luz da Light, né? Então você tem alguns eventos que criaram complicações secundárias importantes no funcionamento do fundo de crédito, sem dúvida. Mas, a despeito de Americanas, o que a gente vê lá na Lumina, tanto do ponto de vista do anedotal quanto do dado agregado, é uma constrição de crédito importante para PJ, bem importante. Bem importante. A minha sensação é que você vai ver... Bom, o dado de fevereiro foi publicado recentemente pelo Banco Central, né? Tem aquele delayzinho, saiu o dado de fevereiro. Em dado de fevereiro, concessão de crédito PJ mais PF está 10% para baixo mês contra mês, 10% para baixo, o que é muito além do que seria o ajuste sazonal. Então, você já tem no dado agregado uma constrição importante de crédito, mas eu acho que você vai ver no dado de março uma constrição maior. O anedotal é que os bancos pisaram no breque e alguns bancos especificamente puxaram freio de mão, independentemente de Americanas. Então, como, de novo, o nominal no Brasil é muito alto, você vai ver no dado agregado estoque de crédito crescendo, mas quando você abre o dado e você olha a concessão, você vê que isso não é o caso, que ele está longe de estar crescendo, e quando você vê concessão líquida, que é o Net New Lending, que são as concessões menos as amortizações e os juros que o banco recebe, e você vê do ponto de vista de fluxo, qual que é o sinal do mercado de crédito, o sinal está negativando. E está negativando de um jeito assim, de um jeito importante. Então, no Brasil, voltando à tua pergunta, sim, você teve um evento de crédito relevante, sim, você vai ter um aumento de RJ, sem dúvida, a gente já está vendo isso. Algumas dessas RJs vão endereçar temas de liquidez, e para essas vai ter financiamento de transição com folga, porque a gente e outros tantos fornecedores de crédito de situações especiais estão aí para isso. Quando a empresa é ilíquida, mas é solvente, o mercado deveria ajustar, né? Para que o mercado serve? O mercado serve para resolver problemas de quando a empresa é ilíquida, mas não é insolvente. Empresa não morre...
você precisa ter um mercado muito, muito, muito inefetivo e ineficiente para uma empresa morrer por insolvência. Empresa não morre por insolvência, ela morre por falta de caixa. Empresa morre quando acabou o caixa. E quando o mercado funciona e entende que a empresa é solvente, o mercado arranja o caixa para a empresa. Inclusive eu. Certo? Sim. Sim. O problema É uma das questão de companhias, preço, né? o problema das companhias é quando elas estão insolventes, não quando elas estão ilíquidas. E eu acho que o Brasil hoje está sofrendo uma construção importante de liquidez, porque os bancos estão reduzindo o ritmo enormemente e o custo do capital está super alto, né? Então as companhias, muitas delas estão trabalhando só para pagar juro e male amortizar empréstimo, então elas precisam de um reperfilamento nessa estrutura de capital, mas as companhias brasileiras que a gente vê ainda não estão insolventes, elas só estão ilíquidas. O que, aliás, enfim, é um paralelo, depois a gente fala dos Estados Unidos, mas eu acho que as pessoas estão fazendo muita confusão com a história de crise bancária nos Estados Unidos, nessa mesma toada a gente já fala disso. A terceira caixinha da Lumina, que também é uma estratégia líquida de trading, é a caixinha de ofertar liquidez. É a caixinha mais simples de tudo. De vez em quando, o mercado te paga para simplesmente ofertar liquidez quando o fluxo desaparece. Geralmente você acha que você é o bombeiro, mas você é só mais uma vítima do incêndio. De vez em quando, você de fato é o bombeiro e é o único bombeiro com mangueira. Este é um mercado perigoso para isso, esse de agora, porque é um mercado onde está todo mundo viciado de 2008 para cá, com esse ambiente onde nada rende nada ao redor do mundo, em dólar. Aí todo mundo fala, nossa senhora, olha essas companhias brasileiras, olha quanto o bonde delas está pagando em dólar, olha quantos empréstimos estão pagando em dólar, tudo é maravilhoso. A gente está tão acostumado a ver, desde 2008, o mundo todo a zero ou a taxas negativas, Né? que tudo parece bom. Se tudo parece bom, vai para casa, respira, toma um vinho, para e pensa. Que não pode. Se você acha que tudo parece bom, você não vai gerar retornos ajustados para risco excepcionais. Não vai. No melhor dos casos, você vai fazer a média, certo? No melhor dos casos. Provavelmente você vai fazer pior que isso, né? Então esse é um mercado particularmente perigoso para isso. Então, qual que é o indicador que a gente gosta para ver quando a estratégia de simplesmente prover liquidez em mercados líquidos faz sentido, né? E quando que isso não é uma contradição em termos? Pô, mas se o mercado é líquido, como é que você... Por que você ganha dinheiro provendo liquidez no mercado que você acabou de definir como mercado líquido? Né? Esse aí você tem que olhar o flow, você tem que olhar o fluxo e você tem que olhar os spreads. Não adianta olhar o yield, não adianta olhar o retorno. E essa regra vale para equities e essa regra vale para dívida. Não adianta você olhar o retorno absoluto. Você tem que olhar o custo de capital, qual é o novo momento de custo de capital, e qual que é o prêmio em relação ao custo de capital que você está recebendo para aquela determinada classe de ativo ou para aquele determinado valor imobiliário. O que a gente fez que a gente achou interessante e que era oferta de liquidez nos últimos um ano e meio? No ano passado, entre julho e outubro, quando o mercado se deu conta de que esse negócio de inflação era sério e que a taxa terminal do Fed podia terminar acima de 5 e naquela velocidade de ajuste, e em cima disso você teve choque em termos de troca nas commodities, e Rússia e Ucrânia, depois além disso teve ainda a Rússia e Ucrânia, mas lá no ano passado você teve entre julho e outubro, você teve um choque brutal de termos de troca em várias commodities, você teve uma normalização no custo de capital brutal, e você teve o dólar forte, né? Você tem o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas apreciando. O que aconteceu no ano passado entre julho e outubro? O mercado inteiro, a liquidez foi toda sugada de mercados emergentes, foi todo mundo para tesouro americano, e o pessoal fez as contas e falou, dólar forte, choque de termo de troca, commodity reflacionando e taxa terminal no Fed acima de 5. Que esses mercadinhos emergentes vão poder emitir do ponto de vista de custo de dívida? Pô, vai todo mundo ter que emitir a 2 dígitos para rolar dívida em dólar. Aí o pessoal olha a literatura e vê que, essencialmente, quando você passa de 12% ao ano, não tem mercado para você.
historicamente, nos últimos 30 anos, quando um país, qualquer que fosse, precisava emitir dívida no mercado internacional a 2 dígitos, não tinha emissão. Aí o pessoal falou, pô, não vai ter acesso ao mercado para essa turma toda. Ué, se não vai ter acesso ao mercado, como é que eles vão se financiar? Para resolver o problema em dólar deles. Aí foi todo mundo atrás de quem tinha problema de déficit em conta corrente importante, que não era plugado na conta de capital. E desses caras que tinham um problema de conta corrente importante e que precisavam de acesso ao mercado para financiar o problema de transações correntes importantes, o pessoal começou a fugir da dívida desses caras e criou-se um mini run nesses nomes de mercados emergentes. O problema é que o pool de capital que investe nessas coisas, ele é relativamente constrito e são os mesmos caras. Pequeno. O equivalente aqui, a turma do Leblon e a turma da Faria Lima para equities, é a turma de sovereign debt. Tem, inclusive, a Lumina, tem outros 10 ou 20 fundos no mundo que fazem dívida soberana de forma especializada. E todo mundo tem as mesmas posições, então todo mundo se explode junto. Quando a turma se explode e toma resgate, o que eles fazem? Vende o que está indo bem. Quando eles vendem o que está indo bem, o que acontece com o que está indo bem? Cai. Então, você teve um mini Armagedon nos preços de dívida soberana entre julho e outubro do ano passado, que foi um outflow bizarro desse mercado, que fez com que os spreads que a gente viu em dívida soberana entre julho e outubro do ano passado fossem os maiores em 30 anos. Não o yield, o spread. Sim. Então, enquanto os spreads de crédito nos Estados Unidos estavam negociando em torno de 500 basis points, né? Então 5% de prêmio em relação ao custo básico do Tesouro Americano, né? Os spreads da dívida soberana nessa época, o componente high yield do spread de dívida soberana, que é o EMBIC, o componente high yield do EMBIC, estava tradando a 1.000 pontos. 1.000 pontos. 1.000 pontos você só viu no Covid e no GFC de 2008. Aí a gente falou, puxa, isso é um problema. Esse prédio tá pegando fogo. Faz sentido aparecer com a mangueira? Faz. A gente comprou dívida soberana, a gente montou uma posição de dívida soberana, que a gente diminuiu um pouquinho agora, porque essa Fechou, né? que esse spread fechou um pouquinho. Então essas são as 3 caixinhas que a gente faz. A gente faz security selection e a gente gosta de comprar títulos no mercado secundário quando o risco, sobretudo quando o risco tem algum deslocamento que a gente acha que é mal precificado pelo mercado. A gente gosta de prover liquidez em situações mais dramáticas como essas da dívida soberana. E a gente gosta de financiar oportunidades ou resolver problemas com capital privado. Essas são as 3 coisas que a Lumina faz. Por que a gente acha que a gente é capaz de dar retornos legais ajustados para risco nessas 3 coisas? Porque todas essas 3 historinhas que eu contei, todas essas 3 caixinhas que eu descrevi, todas essas 3 estratégias que eu delineei, estão associadas a momentos ou situações onde o mercado não é eficiente. E nesse sentido, me parece que a gente está discutindo a respeito de algo muito atual, né? Claro, você comentou sobre 2008, você falou sobre um pouquinho o que aconteceu, Covid, as questões do ano passado, mas assim, já faz algum tempo que aqui no Stock Pickers estamos fazendo programas que são temas sempre pesados. O que me leva a pensar, de certa maneira, que, claro, vocês ganham dinheiro também em épocas de bonança, mas eu acho que o principal do jogo é quando o negócio não tá legal. Naturalmente, então, a gente subentende que vocês são, né, os grandes especialistas para analisar os cenários como esse que a gente está vivendo agora. E dividindo um pouquinho a discussão entre Brasil e Estados Unidos, acho que é sempre mais legal a gente começar falando lá de fora, que aí, né, o grosso acaba se refinando até a gente chegar na discussão local. Mas quando você está pensando a respeito do momento atual lá de fora, né? A gente teve então nos Estados Unidos uma grande preocupação com os bancos, a grande discussão ainda é nível de juro, né? Até onde o Fed deve ir, inflação. Qual que é o cenário que vocês estão trabalhando atualmente como... Talvez. É claro que eu sei que você não gosta também de fazer um negócio de previsão, né? O seu negócio é distribuição de acordo com os riscos. Mas, enfim, qual que é, talvez, onde você aponta e encontra, né, o cenário que parece ser o mais propenso a acontecer? De novo, como você bem disse, né? A gente... Consultor tem bola de cristal. Os investidores que têm bola de cristal estão todos no necrotério dos investidores, né? Um bom investidor
O Luiz vai ser o primeiro a te dizer que o ponto não é você cravar o que vai acontecer. O ponto é quão bem você é pago para tomar que tipo de risco e onde tem assimetria do ponto de vista da distribuição de potenciais outcomes futuros, né? Esse é um pouco da lógica, tanto no mundo do macro quanto no mundo do micro. Dito isso, eu acho que tem alguma confusão nessa discussão dos Estados Unidos, para ser franco. Eu vi muita gente falando muita coisa, eu não sei se eu concordo muito com as coisas que eu andei ouvindo assim, em algumas entrevistas. Deixa eu dar um pouco da minha visão em relação ao que está acontecendo, né? Eu acho assim, o que aconteceu com o SVB, especificamente, em certa medida, o que aconteceu com o First Republic, ou está acontecendo, e a discussão dos bancos regionais, é uma discussão de passivo, não uma discussão de ativo. Né? Na GFC, na grande crise financeira de 2008, todo mundo acordou de manhã e falou, puxa, eu tenho um monte de level 3 assets, eu tenho um monte de ativos ilíquidos no meu balanço, e incidentalmente eles valem muito menos do que eu valho, do que eu achava que eles valiam, e incidentalmente muito menos do que eu valho, porque eles vão erodir todo o meu tangible equity, meu book tangible equity vai pro saco. Eu vou perder minha base de capital, patrimônio líquido. eu vou perder minha base de capital inteira, meu patrimônio líquido vai pro vinagre, e eu preciso recapitalizar. Essa foi a crise do subprime. A crise do subprime foi essencialmente, todo mundo achava que tinha um edredom e descobriu que eles tinham um pano de prato. Né? E os bancos precisaram ser recapitalizados. Esta crise aqui é uma crise diferente. É uma crise que começou não com um subprime, começou com um superprime. O que aconteceu foi que tesouro, né? os bancos os bancos americanos receberam algo como 2,3 trilhões de dólares de excess savings durante o Covid, porque todo mundo ligou a maquininha, teve cheque para todo mundo, para auxílio Covid. O cara tinha savings forçados, isso virou, obviamente, um pouco de um asset bubble, e essa é uma outra discussão, mas esses savings foram direcionados para os depósitos bancários. Aí o depósito bancário, que obviamente é o passivo do banco, você faz o que com essa grana toda? Aí o SB, ele mal gerenciou os recursos do lado passivo dele, foi um mismanagement grotesco, ele tomou um interest rate risk, um market risk, um duration risk, comprando hipoteca para burro de duração longa para yieldar um pouquinho mais, a taxa foi de nada para 5, o que ele tinha lá marcado a 100 vale 80 e qualquer coisa, isso aqui erodiu grande parte do capital tangível dele. Aí ele anunciou isto, e quando ele anunciou isso, ele anunciou que ia se livrar para se recapitalizar, a turma assustou, sacou o dinheiro e o banco quebrou. Corrida bancária, né? clássica. Clássica. O banco quebrou, não. O banco sofreu uma intervenção do FDIC e um receivership e foi wound down, como dizem os americanos. Quer dizer, ele foi um fechamento organizado, uma venda organizada, uma reestruturação organizada com uma liquidação dos seus ativos de forma sob os auspícios do FDIC. Aqui onde eu acho que estão as confusões. Então, primeira confusão as hipotecas são super seguras e elas, do ponto de vista do seu fluxo de caixa, elas não são seguras do ponto de vista do seu valor, porque a taxa de desconto ao qual você traz ela para valor presente mudou radicalmente porque a taxa de juros do mundo mudou. E alguns desses bancos estavam mal redeados para esta mudança no novo mundo. Mas essas hipotecas não vão valer 0, elas vão valer 80 e qualquer coisa centavos, agora elas já valem mais, porque como você teve esse choque e o 2-year, o front-end da curva caiu, parte das hipotecas apreciou de novo, e como o terminal voltou um pouquinho agora para a área dos 4, o long-end também, parte das hipotecas apreciou mais um tanto. Então, o que eram 370 bilhões de dólares de prejuízos com hipotecas, agora deve estar em 200 e qualquer coisa, né? Por exemplo, né? Mas você tem ali 370 bilhões de dólares de prejuízo em hipotecas na virada do ano, contra desses bancos aí, o agregado de equity no sistema bancário americano é algo como 2,3 trilhões de dólares.
Legal, pô, os bancos pequenos vão ter que se recapitalizar alguns deles, tem uma discussão de suporte e tal, mas assim, 300 bilhões de dólares de losses, de unrealized losses, de prejuízos não realizados, que estão no hold to maturity, né? No portfólio dos bancos que vai ser segurado até o fim, que tecnicamente não precisa ser vendido, e que só virou um problema, porque na hora que o cara vai lá e fala, agora eu quero meu depósito de volta, o banco é obrigado a vender o ativo que ele tinha dito que não precisava vender, e, portanto não precisava ser marcado no mercado, porque ele não ia precisar vender, e é daí que a crise surgiu, né? Este problema, do ponto de vista sistêmico, dizer que assim, 300 bilhões de dólares de unrealized losses em hipoteca contra 2,3 trilhões de dólares de equity, não é um problema. Não é um problema. O sistema bancário americano e certamente o europeu não tem um problema de solvência como sistema. Qual é o problema, então? O problema é que você tem 8 trilhões de dólares, mais ou menos, de depósitos que não são segurados pelo FDIC nos Estados Unidos. Que não é pouco. Né? Então você tem 8 trilhões de dólares que nunca ninguém parou para pensar que o cara que não tem o seguro do FDIC sabe que ele não tem o seguro. Cara, depósito bancário nos Estados Unidos. Todo mundo sempre considerou isso a coisa mais tranquila do mundo. Historicamente, aliás, por que o regulador, do ponto de vista de regulação prudencial, por que os bancos centrais não viram para o SVB ou para os bancos regionais? São 200, 300 bancos regionais nos Estados Unidos. Por que os reguladores não viraram para esses caras todos e falaram, opa, agora você precisa começar a pensar nos seus unrealized losses, desses prejuízos do teu portfólio de hipotecas que está no hold to maturity? Por que vocês não precisam pensar nesse negócio? Porque os bancos falavam o seguinte, olha, regulador, não me obrigue a marcar mercado essas hipotecas de longo prazo, porque o juro aumentou, porque se você me obrigar a marcar mercado essas hipotecas de longo prazo que agora valem menos porque a taxa de desconto é maior, eu também quero marcar o meu passivo a um prêmio. Porque assim como uma hipoteca, um título de longo prazo vale menos quando o juro sobe, o direito de me financiar do meu depositante a uma taxa abaixo do título do tesouro vale mais quando o juro sobe. E eu também não marco a mercado o meu passivo. Então fica elas por elas, regulador. E o mercado de capitais, o mercado de equities, especificamente o mercado de equities inteiro, e o regulador prudencial se acostumaram a fazer uma conta implícita quando olham bancos, que é qual que é a base de depositante que o banco tem e qual que é o prêmio que esse passivo merece num movimento de aumento de taxa de juro. O que aconteceu nos últimos 10 anos? O que aconteceu foi o advento desse bichinho aqui, o celular que eu tô segurando na mão, para quem tá me ouvindo e não me vendo. Que é esse bichinho celular, com o advento do online banking, fez com que a tia Maria, na Carolina do Norte, agora saiba que ela pode sacar o depósito dela pelo celular. Então tem uma discussão legítima do ponto de vista regulatório e prudencial, que é, será que, como os americanos dizem, o stickiness, quer dizer, será que a aderência e a resiliência deste passivo, dessa base de depósitos, é a mesma nos dias de hoje, como ela era há 10 anos? Será que aquela cena que a gente via, imaginava que precisava ter fila para sacar o dinheiro do banco? Será que a gente jamais vai ver de novo uma fila numa agência bancária? Numa corrida ao banco? Ou será que toda corrida bancária daqui por diante vai ser uma corrida bancária digital? Esta é uma pergunta de 8 trilhões de dólares, porque você tem 8 trilhões de dólares de depósitos que não estão segurados nos Estados Unidos. A primeira reação de todo mundo foi falar, não, isso só aconteceu no SVB, porque o SVB é o banco da galerinha de tech, de São Francisco. Lá, a gente fala que é pessoa física, mas, pô, gente, não é pessoa física. É o cara que é pessoa física, mas é o cara que acabou de fazer o round dele pro Venture Capital, pra uma empresa de VC, não sei o quê. O cara recebeu uma mensagem lá do Peter Thiel, do Venture Capitalist lá que fez o round dele. E aí esse negócio viralizou rapidinho. E aí ele espalhou pro vizinho, pro primo, pro irmão e todo mundo sacou. Porque esses caras todos... Se a comunidade de São Francisco, que faz o banking com banco de tecnologia, não for antenada, então, pelo amor de Deus, claro que esses caras vão sacar em um segundo. Então, esse negócio do SVB, todo mundo falou no primeiro momento, é muito típico daquele banco. Aí o Banco Central americano começou a ver o dado agregado e falou, opa, teve 100 bilhões de dólares de depósito saindo para money market funds do sistema. Será que é só SVB mesmo? E aí começou aquela pressão na Janet Yellen, na secretária do Tesouro americana, para falar, fala que vai ter tudo segurado e para acabar esse negócio. E ela falou, não, como assim? Seguro é seguro, se você não pagou pelo seguro, você não merece o seguro, não tá tudo segurado. Eu tenho um two-tier system nos Estados Unidos, eu tenho esse sistema de 2 andares do ponto de vista regulatório, onde tem os bancos que são realmente importantes, que tem um ônus regulatório imenso, mas que estão segurados,
como instituições, você tem os bancos que são menos importantes, que têm menos ônus regulatório e que não estão assegurados como instituições, e além disso você tem o depósito pequeno e o depósito grande. O depósito grande não tem seguro, o depósito pequeno tem. É assim como a gente sempre foi, é assim que a gente vai continuar sendo. A hora que ela falou isso, deu um estresse desgraçado no mercado, que tá todo mundo em dúvida se talvez esses 200 ou 300 bancos regionais talvez não sejam tão extremos do ponto de vista da fluidez dos seus depósitos como o SVB, mas talvez eles não sejam tão seguros quanto são a base de depósito de bancos como, sei lá, o Bank of America, por exemplo. Essa é um pouco da discussão lá. Por que ela não me preocupa tanto assim? Né? Por que eu não acho que isso é uma crise sistêmica e por que eu acho que o modelo mental para entender essa crise continua não sendo o de 2008? Eu continuo achando que a crise que a gente está vivendo, que é uma crise de custo de capital e de deflação de preço, sobretudo para long duration assets, para ativos de longa duração, não, o modelo mental para entender ela é uma super crise de 2000 2001. Ela não é uma mini crise de 2008. Acho que esse toda crise é diferente, mas eu acho que o modelo mental mais apropriado eu continuo achando que é esse, a despeito da crise bancária. Por que ela não me preocupa muito? Porque ela é uma crise de liquidez, é uma crise de depósito. Crise de liquidez é a mais fácil de resolver. Crise bancária difícil de resolver é a crise de solvência. Essa é complicada. A crise de 2008 foi uma crise de solvência. A crise, entre aspas, de 2023 é uma crise de passivo e uma crise de liquidez. Se a Janet Yellen amanhã falar assim, gente, foi mal, falei besteira, eu considero que eu tenho autoridade congressual para fazer um backstop de liquidez para todo mundo, tá todo mundo segurado, foi mal. Acabou. Porque os bancos são solventes. De forma geral, os bancos são solventes. Tem um ou outro que não são, eventualmente não vão ser, mas de forma geral os bancos não são solventes. Dito isso, o que aconteceu vai ter efeito no PIB, claro que vai, na atividade. A Goldman soltou um relatório bom, dizendo, olha, os canais de transmissão são 2, quando acontecem essas coisas. Um é assim, quando o teu equity vale menos, quando você olha na tela e o valor do equity do seu banco caiu 10, 20, 30%, você empresta menos. Canal de transmissão 2. Quando seus depósitos ficam mais caros, você empresta menos. Canal de transmissão 3. Quando o teu vizinho quebrou, você empresta menos. Né? Sobretudo no âmbito regional. Então, se você pegar assim, banco regional nos Estados Unidos, é mais ou menos 38% do estoque de crédito. E incidentalmente, em commercial real estate, é muito mais do que isso. Então, você vai ter um problema... Quase 80%. Você vai ter um problema complicado em levered commercial real estate nos Estados Unidos. E você vai ter aqui, porque banco pequeno e médio é 38% do empréstimo, você vai ter uma contração. A Goldman soltou esse relatório, que é um bom relatório, que estima entre 2% e 5% a diminuição em net lending nos Estados Unidos esse ano, que deve custar, aí, sei lá, alguma coisa entre 0,3% do PIB, que é um aperto importante. E é por isso que a curva fechou tanto. Uhum. Né? Então, acho que isso faz sentido. Daí achar que a gente tem uma crise bancária propriamente dita, eu não acho que seja o caso. Acho que as pessoas estão exagerando um pouco. Não é nem exagerando, as pessoas estão confundindo um pouco o que é uma crise típica de solvência com uma incerteza que é resolvível por enquanto. Evidente que o problema de banco é assim, se todo mundo achar que o banco quebra, o banco quebra. Né? Todo banco tem um mismatch de duration brutal. Se todo mundo amanhã quiser sacar dinheiro de todos os bancos no Brasil, até os bancos brasileiros, que são super, hiper solventes, vão ter um problema, certo? Então, não é que eu estou dizendo que é impossível ter uma crise bancária sistêmica nos Estados Unidos. Mas eu estou dizendo que a gente está longe de ter um problema que me tire o sono em relação a esse componente. Uhum. Já no Brasil, eu acho que os bancos estão ótimos, estão super bem. Os dados de fevereiro do Banco Central mostram que a deterioração da qualidade de ativos ainda ela é razoavelmente controlada. O que está acontecendo é que o quantum de crédito é que mudou assim radicalmente. Então, aqui no Brasil, os bancos estão super confortáveis, mas as empresas estão começando a tomar um calor. Eu acho que a gente vai sentir um credit crunch para PJ no Brasil. Agora, quando a gente... Uma construção de crédito importante. Eu estava até falando antes de começar aqui, né, Daniel? Quando a gente olha para as empresas listadas em bolsa, né, as empresas líderes no Brasil, na média, os balanços hoje, eles estão
posição São. muito mais saudável É. do que no passado, né? Uma Obviamente vez e tem meia, um... né, EBITDA, uma coisa assim. Exatamente. Então, no passado, você viu um nível de alavancagem maiores, né, nas empresas brasileiras. Obviamente, sempre tem as exceções, né? É. E empresas, enfim, que pioram o resultado e que aí o net debt EBITDA ele sobe bastante. Mas, na média, a gente tem uma situação das empresas líderes de mercado e as listadas melhor do que foi no passado, né? Então, acho que isso, de alguma maneira, também ajuda, né? Quando a gente pensa em solvência das empresas no Brasil, mas de fato ela vai ter que pagar mais caro, né, por um crédito para quem quiser rolar crédito nesse momento. O resumo da ópera, tá todo mundo rolando, mas ninguém tá conseguindo dinheiro novo. E várias das empresas precisam de dinheiro novo. Essa é uma coisa. A outra coisa é que é assim, tem que entender qual é o nível de nominalidade numa economia como a brasileira versus uma economia como a americana. Nos Estados Unidos, o que aconteceu, que confundiu muita gente que tradeava crédito nos Estados Unidos, sobretudo quem fazia relative value e tradeava crédito contra equities, é que quando a taxa de juro real é negativa e o nominal é muito alto, earnings expandem em termos nominais e as empresas desalavancam. As métricas de crédito na primeira onda nos Estados Unidos, elas desalavancaram. Aí todo mundo falou, pô, mas, né? Isso confundiu o mercado de crédito loucamente e você teve um monte de distorções nos preços dos bonds e dos loans. Porque a empresa que deveria sofrer na crise desalavancou por causa do nominal. Mas aqui no Brasil, onde o nominal significa que as companhias estão se financiando a 20 e lá vai fumaça, esse troço é exponencial de verdade, né? A não linearidade é importante aqui no Brasil. Porque o cara sofre um pouquinho no EBITDA e tá se financiando a 20 qualquer coisa, as métricas dele deterioram muito rápido. Muito rápido, né? Então, eu acho que a dinâmica que você vai ver na evolução do mercado de crédito no Brasil, apesar das empresas da Ibovespa ainda estarem relativamente desalavancadas, mas lembra que o Ibovespa é uma amostra pequena do universo corporativo brasileiro, né? Eu acho que a dinâmica aqui no Brasil vai ser mais complicada, assim, infelizmente vai ser mais complicada do que foi a primeira perna da dinâmica americana, né? Porque a taxa de juro real aqui no curto tá 7,5%, pô. Dependendo de como você faz a conta. Então, Daniel, nesse sentido, esse tema tem sido amplamente discutido no cenário político e pelos gestores também, né? Tem um grupo de gestores que acha que realmente o juros está muito elevado e tem a discussão até de mudança de meta. Enfim, você como analisa crédito no detalhe e tá vendo esse cenário em que, de fato, estamos falando de taxa de juros que talvez seja aniquiladora para um grupo de empresas aqui no Brasil, como que você está enxergando o trabalho do Banco Central? Você acredita que esse cenário deva permanecer assim, né? Porque a gente está falando de uma Selic a 13,75 já há algum tempo e que tem um grupo otimista, mas pelo menos uma galera achando que agosto adiante para ter algum tipo de corte, né? Eu acho divertido, assim, você escuta um trader e um economista debatendo. Aí o economista vai lá e fala assim, a situação é terrível, as expectativas estão desancoradas e o Banco Central está correto. Aí o trader responde, o Banco Central está fazendo uma bobagem enorme, ele está sendo irresponsável, está sendo pequeno, mesquinho, míope, louco, está gambling com o futuro do Brasil, a coisa precisa mudar. Aí você escuta a conversa e fala, nossa senhora, deve ser uma diferença brutal entre o que um está falando e o outro está falando. Aí você termina a conversa e pergunta para o economista, o que o Banco Central deveria estar fazendo? Não, exatamente o que ele está fazendo. Pergunta para o que ele está fazendo. Deveria mudar a ata e dar um tom mais dovish para a ata, ou ele deveria dar 25 bases. Cara, no mundo lá fora, isso não é isto, não é isto que vai resolver o problema das empresas no Brasil. Então, o que eu acho? Obviamente, as expectativas estão desancoradas, elas ainda estão desancoradas, a inflação no curto ainda está 6%, então ainda está muito longe da meta, e por conta da confusão e do barulho todo,
durante algum período elas foram ficando mais desancoradas, não menos, o que é um problema, inclusive para fazer qualquer coisa do ponto de vista de reorientar o horizonte e a curva de reação da política monetária. Agora, cá entre nós, e obviamente a gente não expressa isso no nosso portfólio na Lumina, mas o que eu vejo é que a atividade ela está ficando mais fraca, mais rápido do que o que estava implícito nas últimas discussões. Obviamente, o Banco Central tem muito mais acesso do que a gente, dá muito mais. Então, eles devem estar vendo muito mais do que eu. Mas o que a gente está vendo em dado coincidente, outro dia lá na Lumina a gente estava olhando o dado de frete, que é um bom dado para capturar a economia de bens e mercadorias, né? Que é uma parte pequena do PIB, obviamente, mas ela acaba englobando parte do PIB de serviços, que é a construção civil. E assim, agro subindo bem, porque a gente tem outra super safra e tal, mas o resto, a gente viu assim, uma contração de 2 dígitos em construção civil, né? Eu acho que, aliás, é emprego na veia, né? Então eu acho que, pelo lado da atividade, as expectativas vão ser reancoradas daqui a pouco. É isso que eu acho. Acho que a coisa tá complicada e acho que, no lado do crédito, claramente, os bancos estão mudando os funis de concessão para crédito de pessoa física, claramente, e para pessoa jurídica tem uma construção importante que começou de algumas semanas para cá. A gente viu aí recentemente várias empresas, inclusive de placa, entrando com um pedido de recuperação judicial, né? E você deu uma aula aqui dessa visão, contexto global, mas tentando trazer até para a galera que está ouvindo a gente, está vendo a gente em casa, de um ponto de vista um pouco mais prático, assim, do que você espera. Levando em consideração que você está vendo esse mercado de crédito que preocupa muito, assim. Sim. E apertado pra caramba para PJ. Sim. O que você espera disso? Não, eu acho que claramente você vai ter um aumento importante no nível de RJs, eu não tenho muita dúvida, já está tendo. Tá. Já está tendo, eu acho que você vai ter real estate, você vai ter varejista, você vai ter atacadista, você vai ter gente que depende de funding em atacado, se complicando pela própria natureza do ciclo de crédito. A gente está vendo uma ou outra empresa em setores insuspeitos antes que estão começando a pedir socorro. Você vai ter um aumento importante no número de RJs, eu não tenho dúvida. Nesse contexto, eu até acho importante lembrar que a gente tem uma lei que foi recentemente alterada de RJ, com atributos novos, alguns deles acho super importantes. Eu participei de algumas dessas discussões com o Congresso sob a presidência do Rodrigo Maia. Eu fui convidado para participar de algumas das discussões da alteração da atual moldura, né, de insolvência, que é da RJ. A gente sugeriu lá um artigo, que é um artigo importante na nova lei, que permite que credores ofereçam um plano alternativo em substituição ao plano da recuperanda. Porque o que acontecia no Brasil até há pouco, e que explica um pouco dos temas de custo de crédito e de risco para o banco brasileiro, é que se você no Brasil tinha uma dívida sem garantia, você era júnior na estrutura de capital ao próprio equity. Bom, mas como assim? No livro-texto não é assim. No livro-texto, a fila de recuperação na estrutura de capital é muito clara. O acionista é o último, né? Quem ganha menos está mais protegido, quem ganha mais está menos protegido, certo? Então, no final das contas, é assim, o cara que está no final da fila tem direito a ter o restaurante inteiro, o cara que está na frente da fila do buffet come pouco, mas come. Esse é um pouco do pacto jurídico-financeiro na estrutura de recuperação e numa estrutura de capital qualquer, certo? Então, o cara que é super senior e tem garantia vem primeiro, aí depois é o cara que tem os privilégios todos especiais da lei, depois tem o cara que não tem garantia nenhuma, que é o famoso crédito quirografário, aí tem um cara que é o credor subquirografário, que está até embaixo do credor sem garantia, e depois, do final da fila, vem o acionista. Aí no Brasil, que é uma coisa bem tropical, assim, eu vi isso, na Farallon eu vi isso em outros países do mundo, na Indonésia é assim, tem em alguns países do Sudeste Asiático também é assim, por outros motivos, mas tem essa coisa bem
bem tropical, que é a coisa do... O cara quebra, pede uma recuperação judicial, aí o banco que tem garantia leva a garantia dele e recebe, ainda que parcelado no tempo, ele acaba recebendo pelo menos o principal dele mais o juro, ainda que parcelado, de volta. O cara que não tinha garantia e era o quirografário recebe 8 centavos, 10 centavos, 15 centavos no real, né? Então o cara literalmente perde 85% do crédito dele. O subquirografário vira pó. O trabalhista ganha. O fisco, na prática, fica a ver navios. E dá uns 3 anos depois, o cara vende o equity, que agora que ele ameaçou a dívida, o cara vende o equity pro concorrente, bota R$1 bilhão no bolso e vai pra casa. Que, assim, que é um negócio, assim... Mantém a empresa. Inacreditável, um negócio inacreditável. Qual que era o jeito de resolver isso que é um paroxismo, assim, absurdo brasileiro? E de alguns outros mercados emergentes, onde o mercado de crédito também é disfuncional, né? Qual é que é o jeito de resolver? Um jeito de resolver é falar o seguinte: bonitão, se você pede uma recuperação judicial e você acha que o cobertor tá tão curto que o credor só vai levar 8 centavos no real, então você vai levar 0. Porque se você disser eu fico com a empresa, o credor tem o direito de propor um plano alternativo e levar a empresa embora. Eu tinha achado isso uma solução... Eu fiquei orgulhoso de ter participado dessa solução, porque eu achei uma solução inteligente. Mas o Brasil é o Brasil e a jurisprudência é a jurisprudência. Né? Então, por exemplo, né? Agora tem uma discussão que está acontecendo agora, que envolve ativos líquidos e companhias abertas, que é a discussão entre a Vale do Rio Doce, os bondholders e os demais credores na recuperação judicial da Samarco. Aí, a Vale do Rio Doce, junto com a BHP, propôs lá um plano de recuperação da Samarco, que eles acham que é o plano justo. Os credores falaram, não, esse plano não. Esse plano eu não acho que é justo. Eu acho que você tem que pagar a conta inteira, mas a empresa fica comigo, que também é um outro problema e também tem outras questões no plano que eles propuseram. Mas eu, pensando no funcionamento da lei, pensei assim, puxa, a nova lei vai funcionar, porque ou bem o juiz vai aprovar o plano da Vale, ou os credores vão aprovar o plano da Vale, ou, sob a supervisão do juiz, os credores vão aprovar o próprio plano. Né? Agora, a justiça aparentemente, não estou acompanhando o caso de perto, mas ao que me consta, pelo que me disseram, a justiça de Minas Gerais deu a seguinte interpretação à lei. Não. O credor pode propor um plano alternativo, mas aí ele está conflitado e ele não vota. Mas todo ponto do sistema de insolvência é dizer assim, quem tomou o cambau, quem tomou o calote, precisa se resolver de algum jeito. E se quem tomou o calote não pode votar para discutir o próprio calote, quem é que vota? Não é o cara que apresentou o plano? Quando eu participei da discussão da redação desse novo artigo da lei, assim, eu nunca imaginei que um juiz pudesse interpretar que o credor que propõe o plano para resolver o problema da companhia está conflitado para votar o próprio plano que ele propôs. Mas essa é a discussão, é uma das inúmeras discussões, eu não quero ser injusto aqui. Eu tenho certeza que a discussão está cheia de nuances, é muito mais profunda e muito mais técnica, mas investir no Brasil não é fácil. Porque esses bonds, por exemplo, quando mudou a lei, esses bonds realizaram loucamente. Por que o investidor pensou? Ele falou, opa, a Samarco vale pelo menos X bilhões de dólares, o crédito é de Y bilhões de dólares, os bonds estão precificando uma recuperação implícita muito mais baixa do que é a fração de X sobre Y. Maravilha! Aprovou a lei, esses bondholders são espertos, tem um monte de fundos de investimento e gente profissional que sabe fazer isso, eles vão propor um plano alternativo e vão levar a Samarco. Se a Vale não quiser aprovar um plano camarada, eles vão levar a Samarco embora da Vale. E os bonds realizaram. Agora, eles estão aprendendo que a vida é dura no Brasil. Né? Então, esse é um bom exemplo dos temas que você tem que enfrentar em RJ. Meu querido.
O esquema é não entrar em RJ. É Realmente... o famoso não brinquem em casa. Tipo, não é fácil investir nessas coisas. Nesse sentido, então, acho que só pra gente amarrar toda essa discussão que a gente tá comentando aqui, pelo que eu entendi da sua resposta anterior, né, até a pergunta que eu tinha feito, é que você acha, então, que, querendo ou não, a gente deve ver os juros corrigindo, talvez não em tanto longo prazo, porque a atividade já está arrefecendo num nível que a gente ainda não está vendo nos números, nos dados mais recentes. Eu acho. E nesse sentido, mais oportunidade de empresa em RJ para sua equipe. Me fala uma coisa, acho que mais na parte de processo, assim, o nível de detalhe que vocês entram é muito superior à grande maioria do mercado, né? Como que vocês fazem um estudo contínuo de tanta coisa diferente, como, por exemplo, o caso da empresa no Chile que você citou, assim? Ou vocês são todos generalistas? É uma ótima pergunta. A gente, em geral, no que a gente faz, eu acredito que é importante que todos sejam generalistas, tá? E eu acredito que eu tenho um pouco... Eu venho de uma escola... eu fui treinado como investidor no mundo onde ou você é um investidor ou você não é. Você não é um cara de private equity. Você não é um cara de crédito. Você não é um cara de equities. Porque se você não puder comparar qual que é o retorno ajustado para risco numa situação qualquer, numa estrutura de capital qualquer, entre comprar o equity, comprar o crédito, ou comprar um ativo, ou comprar um royalty stream, você não é um investidor. Porque todo ponto de investidor é você comparar retornos ajustados para risco de diferentes securities. É isto que é ser um investidor. Então eu não acredito muito que estruturas que não obriguem todos a serem treinados como generalistas sejam estruturas adequadas do ponto de vista de formar bons investidores. Dito isso, tem algumas especialidades que são muito importantes e que a gente tem na Lumina. Primeiro, a gente tem um time interno de advogados que precisa ter, e a gente acha que o underwriting jurídico das situações é parte integral da estratégia. Então, a gente acha que a gente usa vários escritórios de advocacia, mas a gente não acredita em terceirizar a análise jurídica, a gente acredita em tê-la dentro de casa. Então, nosso time tem opiniões sobre estruturas e situações claramente geradas endogenamente, né? Ponto 1. E para isso você precisa ter um time com alguma densidade jurídica, que a gente tem, né? Ponto 2. Tem alguns setores que são usuários tão frequentes desse tipo de capital de transição que acabam recomendando um certo tipo de especialização. Então, especificamente, óleo e gás, energia elétrica e infraestrutura são 3 setores que são tão intensivos em capital, têm tanta intervenção regulatória e tem tanta alavancagem que vale a pena você ter um time acompanhando essas coisas com alguma proximidade, porque é muito difícil um ano onde você não vai ter investimentos nesse setor. Então, a gente tem gente que é bastante especializada nesses setores. A começar, por exemplo, do próprio Fernando e do próprio Guilherme Lures, que tem muita experiência em energia e infraestrutura e que acompanham esses setores muito, muito de perto. Tá aí, Henrique Stetter. Tá respondido a sua pergunta? Pô. Maravilha. Bom, você tem antes do nosso próximo bloco aqui com esse convidado incrível, você tem um recadinho pra turma. Galera, antes da gente ir pro ping-pong, se liga nesse VT que a gente tem um recadinho bem legal pra vocês. Essa é a Times Square, em Nova York. E esse aí no telão sou eu. Tô acompanhado de um foguete para te lembrar que posso te ajudar a impulsionar seus investimentos. Na Masterclass Lucros Além da Bolsa, vou te mostrar a estratégia Diversificação 3.0 e revelar 5 investimentos na economia real que podem fazer sua carteira decolar. Clique no Saiba Mais e inscreva-se gratuitamente para embarcar nessa jornada rumo aos ganhos fora da bolsa. É isso aí, galera. É possível multiplicar o seu patrimônio sem depender só da renda fixa e da bolsa. Fred Santoro e Gui Suetugo, em parceria com o Infomoney, vão te apresentar a estratégia Diversificação 3.0 na Masterclass gratuita Lucros Além da Bolsa. Faça agora a sua inscrição. O link tá na descrição do vídeo. Bom, Nando Lima, a gente acabou de voltar de uma vinheta e já vamos pra outra. Você não tá dormindo ainda, né? Então roda a vinheta do ping-pong.
Olha, eu vou dizer um negócio, Henrique Stetter. Existem alguns dias que vale muito a pena serem vividos. Sim. Hoje é um deles. Nossa senhora. O que eu fiz uma força pra acompanhar essa discussão hoje foi brincadeira. Vou contar um segredo pros nossos queridos amigos aqui. O Ferreira sabe, já porque ele já sentou desse lado da bancada várias vezes. Uhum. Assim, tem alguns episódios que... vou até dar essa dica pra audiência. Que vocês vão notar que, de repente, eu e o Stetter, nós nos calamos no episódio. A gente simplesmente para de falar. A gente não pergunta mais. A gente não faz nada. Esse é um sinal claro que a gente tá gostando tanto, mais tanto, que a gente largou o taco, sentou na cadeira e só ficou prestando atenção. A gente foi pro lado de vocês da tela ou do fone. Uhum. Automaticamente, assim. E é um negócio que a gente não escolhe. E aí a gente só fica um pro outro aqui, falando uma série de palavrões pra esboçar o quanto o episódio tá sendo incrível. Eu tava com essa expectativa, bem animado, porque eu tinha visto aquele painel e desde então eu acompanhei parte do trabalho do Daniel pra entender um pouco mais, né? Mas assim, realmente superou as minhas expectativas. Mas não acabou ainda. Então, tem o ping-pong ainda, galera. Deixa eu fazer, que eu só precisava fazer esse relato. Não sei o que você sentiu aí desse outro lado da mesa, Ferreira. Como eu falei, eu tava aqui pra aprender. Então, expectativa superada. Cumpriu. Exato. Caramba, cara, que maluquice isso aqui, bom demais. Bom, o ping-pong, pra você que tá pela primeira vez aqui, é o nosso momento Marília Gabriela do programa. A gente joga perguntas com respostas rápidas do nosso convidado do tamanho de um tweet. 240 caracteres. Muito obrigado, Henrique Stetter, é isso aí, são respostas curtas, ninguém vai contar caractere nenhum aqui. Bom, a primeira é a clássica que vocês gostam tanto, a gente tem uma biblioteca dos gestores aqui do Stock Pickers, você encontra o link da nossa biblioteca lá no nosso Instagram, @StockPickers_, clicou no link embaixo lá da biografia, vai ter o ícone Biblioteca dos Gestores, todas as recomendações de livro da história do Stock Pickers desde o episódio 1 estão lá. Mais de 3 anos de recomendação de livro, tá? Você tá a fim de ler, meu amigo? Lá vai ter coisa, tá bom? De tudo, inclusive. Até a Bíblia tá lá recomendada. Tem de tudo, de tudo. Bom, então, dito isso, Daniel, uma recomendação de livro pra nossa biblioteca? Uma recomendação de livro. Tá aí, um livro, acho que diferente. Recomendar livro legal é um livro que fez você olhar o mundo de um jeito diferente, que de fato mudou o jeito como você enxerga as coisas. Tem um livro que é um livro antigo, é um livro de 94, mas é um livro que mudou completamente o jeito como eu enxergo o mundo e ele incrivelmente continua atual. Se você lê esse livro hoje, você vai falar, puxa, mas ele é exatamente o que está acontecendo hoje em dia, mas ele foi escrito em 94. É um livro que chama Out of Control, do Kevin Kelly, é aquele cara que era o editor da Wired, sabe aquela revista de tecnologia? Uhum. E ele, em 94, ele escreveu um livro que, em essência, é o seguinte. Gente, vocês, economistas, que pensam mercados, sociólogos que pensam sistemas sociais, ambientalistas que pensam políticas ecológicas, os modelos mentais que vocês aplicam para entender essas coisas estão errados. Para entender sistemas complexos, pensa menos engenharia e mais biologia. Pensa menos eficiência e mais redundância. Pensa menos equilíbrio estático e mais equilíbrio dinâmico. Pensa menos em top-down e mais em propriedades emergentes de complexidade. Hoje em dia, todo mundo fala do Instituto Santa Fé e todo mundo fala de teoria da complexidade. Hoje em dia é mais lugar comum. Esse cara escreveu esse livro em 94. O estilo do livro, assim, do ponto de vista estilístico, a literatura, assim, a técnica de redação é maravilhosa, eu acho. Eu acho que o Kevin Kelly escreve de um jeito super bonito. E é um livro, eu achei ele revolucionário em 94 e ele é incrivelmente atual. Out of Control, é um livrão. Um trade da carreira que marcou, assim, positivamente. Positivamente? Marcou positivamente, mas me deu cicatriz, tá? Uma vez, eu cheguei de manhã, olhando Petrobras, e falei, puxa, por que a Ord Petro tá negociando tão próxima
e às vezes é um pequeno prêmio da pref, se a pref tem um dividendo mínimo, a companhia está na lama, lá atrás, né? Pré-Pedro Parente, está indo para o seu 3º ano sem pagar dividendo, o governo vai pagar o dividendo mínimo da pref, senão a pref vira ordem, e o governo não pode deixar a pref virar ordem. Tem uma chance do governo dar um jeito de pagar esse dividendo, tem uma chance de outras coisas acontecerem. Mas a chance da ordem valer mais do que a pref não parece ser... Pô, olha, qual que é o lucro da Petrobras? Lá atrás, com a companhia totalmente quebrada. Tá? E aí eu comecei a montar um spread que, em tese, deveria ser com risco implícito baixo, que é literalmente Petro contra Petro. Uhum. Como muitos outros hedge funds montaram no ano passado. A gente foi muito bem, assim, foi um investimento que deu muita alegria pra gente, mas, nossa, como foi volátil. É inacreditável que assim, vocês lembram, né, que a Ord chegou a negociar, sei lá, a 40% de prêmio da pref. Foi um negócio assim, acho que um dia ela bateu 50% de prêmio. E você fala, mas que o mercado tá botando preço na privatização da Petrobras? Não faz sentido nenhum. E foi um trade interessante, porque ele partia da constatação da análise do estatuto da Petrobras e partia da constatação de que o mercado estava atribuindo, isso sim, uma opção de graça, que era a put implícita do estatuto, que era a put do dividendo mínimo, que estava precificada a 0, e uma análise cursória, superficial do estatuto parecia indicar que o valor não era 0, que o governo ia ter que se virar para fazer alguma coisa. No final, o governo falou não vai converter, ele conseguiu uma interpretação de que não tinha problema, então o governo se virou, mas o trade funcionou super bem, mas com uma volatilidade que é quase que inexplicável. Porque, de novo, os mercados não são eficientes e fluxo importa. Então, aquela coisa de que o gringo que é o comprador marginal só compra Ord, não compra pref, porque ele não entende a estrutura, o que é pref no Brasil. Pref no Brasil é diferente de pref. Esse negócio na prática acaba distorcendo os preços relativos Bastante. De pref com Ord muito. Até o ticker, né? O Isso ticker da pref é estranho, PBRA, né? E então ele isso acaba dá muita oportunidade. Exato. Isso dá muita oportunidade, mas você tem que ter estômago, você é pago para absorver muita volatilidade, né? Então, esse é um que o Sharpe real, né? Então, a volatilidade para cada ponto de retorno que você ganha deveria ser relativamente controlado. Uhum. O Sharpe realizado é surpreendentemente ruim. Mas quando você esquece o Sharpe e esquece essa métrica, para pensar, gente, no final do dia, eu tô long e short, literalmente o security representante do mesmo fluxo de caixa, sendo que um tem uma proteção jurídica que o outro não tem. E essa companhia não vai ser privatizada, né? Uhum. Isso foi antes de todas as discussões do Bolsonaro, etc. Então, no final, isso foi um trade que deu muito certo, mas eu aprendi que o fluxo no Brasil cria uma volatilidade que é maluca para valores imobiliários que deveriam representar exatamente o mesmo valor intrínseco do ponto de vista do fluxo de caixa. E um trade que marcou você com aprendizado, que é um jeito fofinho que a gente usa pra dizer que você perdeu dinheiro. Acho que foi a primeira vez que a gente foi olhar a estrutura de capital, fazer arbitragem de estrutura de capital, primeira vez que a gente foi fazer um convertible da Gol, a dívida conversível da Gol. Não sei se a audiência de vocês entende a lógica de um hedge fund que compra um convertible, né? Mas tipicamente você compra um convertible quando você acha que a volatilidade realizada daquela companhia, do equity naquela companhia, vai ser maior do que a volatilidade implícita ao qual você está comprando aquele título, aquele valor imobiliário. Então você compra as ações, você compra a dívida conversível em ações e você se redia shorteando o equity. Sim. Né? A Gol fez uma emissão, na época foi uma emissão inteligente, onde eles, para conseguir fazer o placement da ordem com os fundos,
Eles falaram, eu te dou o borrow aqui, eu te arranjo o short para você conseguir se redear. E aí a gente falou, puxa, interessante. Aí eu olhei qual que era a volatilidade implícita ao qual o convertible da Gol estava sendo vendido e falei, companhia aérea, pô, naquela volatilidade, você não sabe para que lado vai a companhia aérea, mas você sabe que a volatilidade vai ser grande. A volatilidade realizada foi muito maior do que a implícita. Então, a gente ganhou muito dinheiro na vol. Mas como me disse um sócio meu na Farol naquela época, ele falou, Daniel, os convertibles, o problema do convertible é que você redia o equity, mas você tem que gostar do crédito. Porque no final, você ganha dinheiro na vol, mas se o crédito for ruim, você devolve todo o dinheiro no crédito. Porque se a companhia quebrar, o que você vai fazer? Né? Também conhecido como você para na concessionária, você olha o carro, você fala, nossa, que espetacular. O cara, quando deu o preço aqui no carro, o cara esqueceu que ele deixou dentro do carro um som maravilhoso, uma roda de magnésio, um tapete incrível. Tudo isso vale dinheiro muito mais do que o carro. É só eu comprar esse negócio, vender o carro, vender essas outras partes, eu faço um dinheirinho de graça. Você esqueceu de avaliar se você gostava do risco do carro. E se você achava que você vai conseguir vender o preço do carro pelo preço certo depois. Então, eu ganhei dinheiro no tapete, na concessionária, mas perdi dinheiro no carro. Porque o que aconteceu? De fato, a volatilidade da Gol foi muito maior do que a volatilidade implícita a qual a Gol colocou esse título no mercado. Mas o que aconteceu depois com Covid, etc, foi que o crédito da Gol derreteu. E implicitamente a gente devolveu o nosso lucro e mais um pouco no crédito, né? Porque o que acontece depois de um tempo é que quando o equity cai e você ganha dinheiro porque você estava short o equity, certo? E aí você resolve a tua conversível contra o teu equity. Mas o que sobra depois do tempo é o bond. É a dívida. É a dívida, certo? E aí, se essa dívida vale centavos no dólar, você é o feliz credor de uma companhia aérea durante o Covid, certo? Então essa eu aprendi. Tá aí, tá entregue. Espetacular. Vou cravar aqui, posso cravar? Cravo. Esse foi o episódio que eu mais gostei Ah, de todos putz. que a gente fez. Não é o melhor, porque o Stock Pickers é igual vinho. É paladar, tem gente que vai gostar mais de outro. Sim, claro. Esse foi o que eu mais gostei. Não, eu acho que esse realmente tá no meu top 3, só não digo que é o que eu mais gostei, porque eu não tenho certeza se eu entendi 100% dele. Esse ponto é bom. Mas Esse ponto é bom. Aí você foi muito bem explicando for dummies, no caso, pra gente, porque realmente... Com a tecla SAP, né? Não, a tecla SAP, porque no fim do dia não é um assunto simples, né? E o trabalho que vocês fazem, eu acho que... Porra, Por isso que investimento é interessante, né, gente? Se fosse simples, não seria legal. Acho que... não. E tem que ser, né? Tem que ser. Se você se propõe a estar no mercado todo dia e ganhar dinheiro ajustado para risco, tem alguma coisa errada, né? Se for simples, tem alguma coisa errada. Se fosse fácil. Pensa naquela proposta lá, se precisar de 5, 6 contas. Se quiser abrir Precisa de aí. capital, a Oi tá precisando, com quem eu levanto. A gente tá aqui pra isso. Pra ver se pelo menos em alguma coisa que a gente investir vai dar dinheiro. Né, Vai, não, sem dúvida. Alguma coisa. Pô, Alguma coisa. Melhor você nem aceitar a gente como cotista, porque é certeza que se a gente entrar no fundo vai começar a virar pra baixo. Na hora. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês também tenham gostado demais do programa como a gente adorou. Ferreirinha, obrigado por assumir o papel aqui de comentarista desse programa. Valeu. Foi muito bom ter você aqui na mesa, Gazão. sempre uma honra. Mais um entregue. Daniel, Obrigado, muito obrigado. E a gente ficaria muito feliz se daqui a um tempo, eu sei que sua agenda é complicada, mas se você puder voltar aqui pra gente ouvir mais e aprender mais contigo. Legal, foi um super prazer, foi uma conversa super gostosa. Foi o primeiro e pra mim foi especial. Legal, foi muito legal. Obrigado, gente. Boa, muito bom. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Um beijo. Tchau! Show me the money.